Nossa senhora, que aulão e que material, hein? Que material, o Lucas é nerd demais. Bom, então bora lá, né? Boa noite aí para todo mundo, quem está chegando, quem está aí comigo. Vamos, só uns esclarecimentos antes aqui. Eu falei para vocês que a 39 vai com duas notas, né? A Amanda já terminou de corrigir. Hoje vocês recebem aí elas com as duas notas para vocês terem um parâmetro aí do Enem, tá? No mais, tem gente ainda mandando redação aí, é isso, vai chegar para você. Hoje mesmo a gente recebeu algumas. Pessoal, é o seguinte, estou muito, muito, muito feliz esse ano, assim, de verdade, com os textos que eu tenho lendo, com as conversas individuais que eu tenho feito aí. Eu acho que a gente está muito à frente mesmo, de verdade, não é arrogância ou prepotência, mas eu acho que a gente está muito à frente de qualquer curso de redação, porque essa preocupação com o repertório sociocultural que a gente tem aqui, eu não vejo em outros lugares. E aí, quando eu pego um texto, um aluno meu, que está comigo aí há um tempo, que realmente tenta fazer, que realmente faz o curso ser produtivo, né? Tentando usar o que a gente usa em sala, o que a gente comenta, e quando dá certo, isso é muito massa. Ontem eu li textos muito bons, segunda, essa semana, hoje vou ler mais com algumas pessoas, amanhã com outras, sábado ainda tem outras aí para encontrar, e eu estou muito, muito feliz mesmo, assim, com o resultado de um modo geral. Toda véspera de Enem, a gente faz uma retrospectiva de temas, né? Então, a gente pega os temas aí que a gente trabalhou ao longo de todo o ano, e a gente tenta fazer uma abordagem um pouco mais recortada pela quantidade de temas para trazer uma luz, né? Então, se o tema for X, o que podemos falar? E hoje eu espero muito que vocês participem comigo, que vocês realmente se envolvam aí nessa aula, tá? Porque a gente preparou um material muito, muito, muito legal, beleza? Então, vamos lá. A gente foi dividindo os temas por área, né, para a gente poder fazer um aspecto mais geral também. E aqui, esse ano, a gente trabalhou três temas relacionados diretamente à educação. Mas, só um adendo aí, pensando não só no Enem, mas pensando de um modo geral em processos seletivos, eu não sei quem está acompanhando, mas eu sei que tem aluno meu que fará o Enem e que também fará concurso, né, ou os dois, enfim. Os temas do último concurso de bombeiros e da polícia foram muito sociais, como o Enem. Então, o Enem ele está trazendo tendências aí, né, para as bancas, inclusive de concurso. Então, eu digo para vocês que quem escreve um bom texto do Enem escreve qualquer coisa. Aprendam a fazer isso aqui, vocês vão ver que até na faculdade a coisa vai fluir muito mais. Seguinte, antes de começar, deixa eu voltar aqui rapidinho. Falha técnica. Espera aí que vai acontecer um pequeno acidente ali se eu não for tirar um negócio da tomada do ar ali. Um minuto, gente. Lembra, depois você corta essas falhas técnicas.
Voltei, pô. Foi mal, gente. Estamos fazendo umas adaptações aqui na sala para receber o fundamental ano que vem. Vamos abrir específico, hein? Para o fundamental. E aí, o ar tá velhinho, começou a pegar fogo no negócio ali, ué. Bora lá, bora lá. Voltamos aqui. Boa noite aí, boa noite, Amandinha, todo mundo. Enfim, falando de educação, então. Bom, a gente trabalhou o tema violência física é o caminho para a educação das crianças. E aí, gerou uma polêmica na aula, não sei quem estava lá, quem lembra. O que vocês colocariam de tema aí, de argumento nesse tema? Não, vocês vão conversar comigo. Peraí, deixa eu ir aqui na frente. O que vocês colocariam? Quem lembra desse tema aí? Foi o segundo tema do ano, foi a segunda semana de fevereiro. O que vocês colocariam de argumentos? Abre aí, Amandinha, Keller. Depois você come, Amanda. Gerou uma polêmica, gerou uma discussão esse tema aí, ó, né? Porque o Rocha trouxe uma perspectiva mais pedagógica, mais social. E aí, algumas pessoas, né, a questionaram, mas será que dá uns tapinhas no filho, não é também, né? Então, a gente fez um debate social mesmo aqui. E aí, a gente chegou a algumas conclusões, né? Quando o tema levanta esse debate, o que vocês acham? Vocês acham que ele está dando margem para você questionar o posicionamento dele? Porque o tema, mesmo sendo uma pergunta, eu acho que ele tem uma tendência, né? E a coletânea, ela vem para estimular essa tendência, que é algo que a gente não pode deixar de falar. E aí, o que vocês acham? Dá para eu vir aqui e falar assim, não tem nada não, vamos lá, vamos bater nos meninos. Mesmo que eu ache isso normal, né? Mesmo que eu tenha apanhado, mesmo que eu ache que exista um limite, enfim. Então, como a Dani disse ontem na aula, eu estava escutando a aula e eu morri de rir dela, guarde aquilo que está dentro de você, ou os preconceitos, ou conceitos muito antigos, e fale o que a banca quer ouvir, tá? Não é porque a gente quer que você tenha o posicionamento X ou Y, é porque a banca levanta debates sociais já esperando que você tenha uma certa noção de problemática mesmo, né? De fazer um debate mais aprofundado, tanto que ela cobra uma proposta de intervenção. Então, aqui a gente poderia falar o quê? De uma sociedade que trabalha na base da punição, né? De uma educar e punir, né? De uma educação que ela é punitiva. O que mais que a gente poderia falar? Do estímulo à violência, e esse estímulo à violência é fomentado em que aspectos aqui, gente? Oi, Dani, não vi que você tinha chegado. Boa noite, gente. Eu ouvi meu nome, eu brotei. Você fala 3 vezes, Daniela, eu apareço. Gente, desculpa, eu tô indo para casa, tô saindo de uma reunião. Agora eu chego em casa, conversar melhor com vocês, mas eu lembrei muito do livro da Lilian Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro, como a gente é um país fundado no autoritarismo e na violência desde o início da colonização no processo de escravidão, né? A gente acha que tudo se resolve com pancadaria, né? Então, eu, pelo menos, a Jéssica sabe, minhas redações são sempre muito históricas, então eu chamaria atenção para isso. É um país que foi criado em cima dessa lógica da violência como solução, né? E é uma violência que aparecia e aparece ainda, né? Porque a gente viu um vídeo recente, inclusive nos ambientes educacionais, não só em casa, não só no ambiente familiar, né? Quando a gente pensa na palmatória. E aí, não foi esses dias, não teve uma escola aí de algum interior, não sei, que usou da palmatória? Teve uma notícia, eu vou jogar lá no grupo, teve uma notícia dessas. E aí, trazendo para o contexto, eu gosto muito de falar da nossa vida, né? Eu conto fofoca também, Dani, não fofocas históricas, mas da minha vida mesmo, que minha mãe, todo mundo aparece nas minhas aulas. Porque esses dias eu estava pensando nesse processo da minha mãe e de mulheres como a minha mãe. São mulheres mais simples, que não tiveram muita oportunidade educacional, aí depois minha mãe, no caso dela, ela ainda quis estudar, e aí fez o EJA, então a formação é muito precária, ela tem muitas dificuldades, e ela tem uma certa resistência a aprender. Falei para ela, ano que vem você vai fazer o curso. Várias vezes eu falo, mas ela tem uma resistência. E um dia eu estressei, né? Que resistência é essa? Mas a resistência dela vem desse processo da escola. Ela me falou assim que ela apanhava de palmatória, que tinha uma professora, olha que loucura, gente. Tinha uma professora que não só humilhava ela, mas fazia ela ir para a casa dela, depois da aula, limpar a casa dela. Já parou para pensar que isso só ocorre num contexto de pobreza muito grande?
em que essas pessoas são muito vulneráveis? Porque você vai entrar numa escola particular e fazer uma coisa dessa com uma criança? Olha o tanto de debate que a gente levanta, né? De uma desigualdade. A desigualdade, a ignorância, ela é fomentada pelo viés violento, pela violência. Essa violência em casa até como forma de frustração. O cara está frustrado, ele não tem emprego, né? Ele está grilado, ele não vai dar conta de sustentar os filhos. Ele pode começar a beber, por exemplo. Hoje eu fui dar uma aula sobre a Marvel, e aí depois eu comecei a pensar como tem super-heróis na Marvel alcoólatras, e a gente não discute sobre isso. A Jessica Jones, o Hulk também bebe, e outros tantos personagens, né? E geralmente são pessoas que estão extremamente frustradas com a realidade socioeconômica delas, né? E isso leva a um estímulo dentro de casa para violência. Aquela criança que cresce na violência, ela vai naturalizar isso. Por isso que a gente escuta, né? É muito comum alguém falar, mas só um tapinha para educar, né? E aí a reflexão que eu faço para a gente ir para outro tema aí. Quando um adulto te irrita, e nossa, como tem adulto que nos irritam, né? Você vai bater no cara? Essa é a pergunta que eu faço. Não, você vai? Se não, né? Não, Keller, não vai, Keller. O Keller vai, porque ele é violento, é heterotop aí, ó. Proposta 16 aí. O papel da escola no desenvolvimento da educação socioemocional. Nossa, gente, se a gente falar do contexto de vestibulandos, pronto, a gente já tem uma redação todinha para o Enem, né? Dessa pressão que é colocada em cima dos alunos, né? Essa coisa de que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, porque se você não produz, que vem até do capital, né? Cada ano agora vai falar desse contexto mais para a gente. Você tem que produzir. No caso de vocês que são estudantes, vocês têm que produzir o conhecimento, vocês têm que estudar e ter esse resultado depois. E, normalmente, vocês têm que meio que suprir a necessidade dos pais. E aí eu gosto sempre de trazer esse debate aqui, quando eu vou falar de educação, que é para provocar vocês mesmos, sabe? Esses dias eu estava pensando muito sobre isso, eu converso muito no grupo dos professores, sabe? Esse momento que a gente está de polarização, de tudo. E aí a gente fica até inibido do que a gente pode trazer, do que a gente não pode trazer, de como a gente vai levantar esse debate. Mas aí eu tomei uma decisão. Eu deixei que realmente o seu negócio tem que ter a cara do dono, e é que a gente vai levantar os debates, né? Vai deixar as pessoas explorarem isso, pensarem, principalmente depois que eu vi os conteúdos da prova da Unicamp. Então, você quer entrar numa faculdade massa mesmo, você quer realmente estudar num lugar que vai te transformar enquanto pessoa, né? Você quer entrar em federais por aí, você tem que pensar a sociedade. Então, eu estava escutando um áudio, vendo um vídeo, na verdade, daquela filósofa, Dani, fugiu o nome, brasileira, que se recusou a fazer aquela entrevista com o Kim lá, como é que é o nome dela? Filosofia Pop. Não. A Márcia Tiburi. Tiburi. Ela é uma filósofa brasileira, ela tem um canal chamado Filosofia Pop, certo? E olha só, ela faz um debate muito interessante sobre pedofilia, e eu achei sensacional, porque ela leva um médico profissional que fala que pedofilia é tudo aquilo que um adulto projeta em cima de uma criança. Então, o ápice da pedofilia é a questão sexual. Mas quantos pais e mães pedofílicas a gente conhece, uma vez que a gente sabe que muitos tentam projetar seus desejos em cima dos filhos? Olha que pesado esse termo e a profundidade que ela levou a esse debate. Um argumento desse, num texto, né, como esse, porque quando a gente fala do papel da escola, eu já levantaria aqui o debate direto, de que a família participa pouco, né, desse processo educacional, e normalmente jovens que têm problemas na escola são jovens que têm problemas em casa. Não adianta a gente falar de terapia só para os jovens e não levar a família junto, né? Geralmente, quando o jovem vem com muito problema para a escola, a gente, enquanto professor, a gente sabe disso. É um menino que está sofrendo em casa, está em conflito com alguma coisa, seja, sei lá, uma questão racial, sexual, não importa. Mas ele está com algum problema ali em casa, né? Então, acho que trazer a família para esse debate é muito importante. Aqui a gente tem escolas, por exemplo, para quem não é daqui de Goiânia, que são escolas que a gente tem essa cultura já, né, de uma opressão até em cima dos alunos, de oprimir mesmo o aluno quando ele está fora dessa dinâmica do estudo ali. E aí isso gera um cenário de muita vulnerabilidade emocional ali nos meninos, né? Então, a quantidade de alunos que entram aqui na UFG, por exemplo, e após passarem no curso de medicina, cometem suicídio, é muito maior do que é divulgado nas mídias.
por conta dessa pressão louca, né, de que você tem que fazer e estudar em lugares que fomentam esse tipo de comportamento. Então, pensem muito bem nisso quando vocês forem escolher aí onde vocês vão estudar, fazer os cursos, porque às vezes você acha que um lugar vai te formar e não vai, já começa por aí, né? Você com você mesmo, você tem que ter essa disciplina, e às vezes até mais te atrapalha. Então, esses são meus ponderamentos. Eu quero falar de muito tema aqui hoje, Dani, são 40, então vamos ter que correr aí. Ambiente virtual, crimes de ódio, cyberbullying. Nossa, hoje eu li um texto fantástico sobre isso, eu vou jogar a tela no grupo, sobre esse tema. Temão, podia muito cair isso no Enem, se fosse algo sobre tecnologia. Né? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na falta de uma punição severa, porque o Marco Civil é muito novo ainda, né? E a única legislação que a gente tem aí da internet, ela ainda, com certeza, tem muitas falhas. A gente pode pensar na ideia do anonimato, que facilita e estimula algumas pessoas a violentarem, que elas se sentem, de certa forma, protegidas ali, né? E aí eu não sei, né? Eu acho que eu estou ficando meio pessimista, mas eu estou começando a achar que realmente o homem nasce mal por natureza. Eu fico pensando se não é o caso da gente levantar esse debate também, gente, sabe? Desse estímulo à maldade, que é fomentado, como a gente falou lá no tema lá de cima, o tempo todo, por várias indústrias, e até mesmo pelas redes sociais. Hoje eu li uma matéria falando assim, que na Dinamarca, hoje não, né? Ontem eu falei na aula e hoje eu fui atrás dela de novo para trazer para cá. Eu vou mandar também tudo para vocês no grupo. Essa matéria falava que é proibido ter digitais influencers agora lá na Dinamarca, porque eles alegam que isso estimula muito uma busca por uma positividade tóxica, né, uma felicidade plena e constante, e que estava sendo muito nocivo para os jovens, principalmente, e que esses jovens estavam ficando extremamente violentos, porque a insatisfação de não ser atendido, de não ter essa felicidade, de não saber lidar, né, com essa inquietação da vida mesmo, desse vazio existencial humano, dá para a gente até filosofar bastante aqui, sendo estimulado, você pensa, você tem 15 anos, você está no processo de formação, e aí você está super insatisfeito em casa, tendo crise de adolescente, o que é super normal, mas você não sabe que é normal, porque ninguém conversa com você. Você está vendo nas redes sociais meninas da mesma idade, felizes, maravilhosas, fazendo cirurgias, ficando cada vez mais padrão, indo para Disney, não sei o quê, e o tempo todo feliz, e com namorados, papapá, porque as pessoas só postam aquilo que é bom. Essa frustração, ela vai vir mesmo. Hoje eu entrei em sala de aula, por exemplo, e eu percebi que isso é muito mais real do que a gente pensa. Que os meninos, eles buscam muito mais essa autorização, né, escutando alguns comentários de algumas alunas lá, do que a gente pensa. Até alunas que a gente acredita, às vezes, que já tem um posicionamento mais formado, porque, né, a gente analisa os alunos também, vocês analisam a gente analisa vocês também. E não tem jeito, a gente faz isso, eu faço isso. Fui para o Rio de Janeiro, fui assaltada, né, roubar meu celular. Que celular que eu tinha? Eu tinha comprado no começo do ano um iPhone 13. Eu precisava de um iPhone 13, caríssimo? Não precisava. Mas eu entrei numa escola muito elitizada, meus alunos todos tiveram. Eu estou fazendo uma análise de mim mesma aqui para vocês. Beleza. Fui para o Rio, fui assaltada. E aí eu voltei, eu falei, cara, e não vou comprar um outro celular nesse valor, sabe? Não sei se compensa, porque as funções que eu uso nesse outro que eu comprei muito mais barato, são as mesmas, eu nem uso tudo que ele oferece, de fato ele oferece muita coisa, mas você usa tudo que ele oferece, mas eu queria fazer parte de algo. Então, assim, se a gente não se coloca a pensar o tempo todo, né, nesse nosso comportamento, a gente só vai reproduzindo. E tudo isso tem a ver com a internet, tem a ver com cyberbullying, porque você é excluído quando você não tem um iPhone. Você é excluído quando você não tem determinado comportamento. Por isso que existem comunidades. Vocês lembram do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui? Ou é muito velho para vocês o Orkut? Que a gente tinha comunidades. Cara, e comunidades só segregam. Teve uma aluna aqui que falou sobre um termo, me lembra aí, Keller e Amanda, que eu acho que vocês lembram desse texto, que ele falou assim, que tem eu não vou lembrar de tudo, gente, eu leio muito texto de vocês, mas o termo era câmeras de eco. O cara falou, quem que é o cara? Vamos lembrar esse nome. Quem for o autor, se manifeste aí para os colegas saberem quem é o autor que falou isso. Ele cria um estudo em cima e ele dá esse nome de câmera de eco, porque ele fala... o Vitor, foi o Vitor que fez esse texto. Foi o Vitor. Não foi, Vitor? Você? Cadê o Vitor? Vitor? Foi. Acho que é Eli Paraiser, o nome dele. Vamos jogar lá no grupo depois. E ele fala assim, que as polarizações existem também,
Porque quando, por exemplo, eu sou flamenguista, então eu vou seguir a comunidade Flamengo, a página do Flamengo e tá, então vai começar a chegar para mim só coisa do Flamengo. Então eu vou ficando dentro de uma câmera mesmo ali, que vai sendo um eco constante só daquilo que eu já vejo. O algoritmo, ele sabe o que eu quero ver. E aí eu vou automaticamente ficar intolerante com outros grupos ou com outras realidades de outros times, né? Ainda que eu não seja uma pessoa que vai lá brigar e tal, a gente vai criando uma certa intolerância mesmo. Se a gente não toma cuidado nesse processo, se a gente não sai um pouco da bolha, dá um passo para trás, opa, até para criticar eu preciso entender o que o cara lá está falando. Mesmo que eu não goste do livro do fulano de tal, daquele filósofo, eu preciso, né? Cara, eu quero falar da Bíblia, porque eu vejo um povo rebelde aí também, quero falar da Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Então, assim, eu tenho que conhecer aquilo que eu quero criticar, né? A gente tem que sair dessa bolha, senão a gente fica nesse eco constante. Eu achei esse termo maravilhoso e foi um ótimo argumento. Massa, o que mais? Ó, dá para a gente falar de homeschooling, porque está rolando toda uma discussão aí, né, de educação domiciliar. A gente falou disso em sala de aula esse ano, dos problemas que isso gera, né, a questão da socialização. A criança, ela vai para a escola e é o primeiro lugar que ela vai ter contato com a diversidade. Ela precisa desse contato com a diversidade para ela desenvolver uma série de habilidades sociais, né? Não significa que ela precisa ser uma pessoa que vai crescer e concordar com tudo e com todas as culturas, ideologias que ela vai conviver, mas ela precisa saber que elas existem e respeitá-las, né? Então, quando a gente tira essa criança desse ambiente, a gente está privando ela desse desenvolvimento social, dessa habilidade mesmo, de se relacionar. Depois ela vai para o mercado de trabalho, ela não vai ter como ela fugir a vida inteira desse contato. Eu acho que isso prejudica também a formação intelectual, né? Que aí, com certeza, vai ter uma limitação aí do que essa criança vai ou não estudar. E aí também confronta direto essa ideia da liberdade educacional, de você realmente ser um sujeito com autonomia, que você vai ter a oportunidade de ter contato com várias teorias diferentes, e formar a sua própria concepção. Voltando para o que a Márcia Tiburi falou de pedofilia... Pode falar, Dana. Oi, Jéssica. Os documentos da educação, a BNCC, o BNL, eles são muito claros em evidenciar que a própria LDB também, a educação é um dever de Estado e da família. O homeschooling, ele joga todo a responsabilidade sobre a família. E isso, se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o homeschooling existe, sabe, isso é muito perigoso, porque o número de famílias completamente desestruturadas, ele é gigantesco. Então, como é que você vai saber conhecer a realidade daquele aluno se não vai para a escola? Sabe? E o caso de crianças que são abusadas, que são mantidas em cativeiro. Então, o homeschooling, ele impede que o Estado atue. Já que a educação do bebê, segundo a EPB, da família é do Estado, justamente, então são os dois, o que tem que haver não é um Estado sair de cena, é justamente a família participar mais. Deixar de tratar a escola como se fosse só depósito e fazer parte do que a gente chama de comunidade escolar. Comunidade escolar não é só aluno, professor, funcionário de direção, não. Tem que ter família também. Participar dos eventos. Eu falo que a minha mãe sempre foi muito omissa com isso. Tinha evento na escola, não queria ir. Tinha reunião, não queria, nossa, que chato, não sei o quê. Então, na hora de reclamar, pais estão lá. Mas na hora de participar, de contribuir, de acompanhar, de avaliar, de cobrar, não estão. Então, eu percebo assim, as famílias, os pais estão muito preocupados em construir uma vida, construir patrimônio. Beleza, a gente está no capitalismo, a gente tem que se preocupar com isso. Porém, eles esquecem de ser pai, e aí eles querem compensar isso, deixando o filho fazer o que quiser, porque vem o lance da culpa, né? Deixa seu pai ausente, não tem nada de tempo, não fácil para cuidar do filho, só eu vou dar ele o PlayStation mais novo que serve ele fique feliz. E aí entra outra questão, vamos escolher um lance muito perigoso, e para mim, não tinha lado a lado, principalmente no Brasil, com a ideia da valorização do trabalho docente. Gente, você acha que é qualquer um que tem condição de ensinar história, português, matemática, geografia? Não é tão simples assim. A pessoa tem que ter uma formação para isso. Você vai, você está com doente, você vai se tratar em Belo, a gente sabe que tem gente que trata, mas olha o perigo disso. Medicamento errado, uma noção de doença completamente desfocada, ou até mesmo, esse tipo de pensamento, não, vacina na casa de câncer, esse tipo de coisa. Então, assim, o homeschooling é um negócio muito tenso, muito perigoso. A gente sabe que esse governo que está acabando, ele é totalmente favorável a isso.
diferente, quando eles têm diferente. Então é isso. Com certeza. Então, uma consequência também que o Enem pode, aceita, né, consequências como argumento, poderia ser até isso, sabe? Eu acho que fomenta essa desvalorização do profissional da educação, do professor, né? Eu faço esse debate também quando eu falo de influencers, por exemplo. Tem influencers que eu adoro mesmo. Acho que elas dialogam com vocês de maneira que a gente não dialoga. Elas são jovens, tipo aquela já de Aladim, né? Então, mas eu acho que toda vez que eu vejo ela vendendo alguma coisa relacionada à redação, gente, sério, eu me sinto mal, porque eu estudo muito, eu fiz 5 anos de letras, aí eu faço uma formação aqui, um curso ali. E isso não é porque eu acho que ela não pode falar, ela dialoga com vocês, mas é porque a gente já está num contexto de desvalorização tão grande do profissional da educação, que eu acho que essa ideia do notório saber, que vem junto com a ideia do homeschooling, ele fortalece essa desvalorização desse profissional. E isso vai gerar um problema social lá na frente maior, porque pessoas ficarão desempregadas, que terão famílias para sustentar. É uma cadeia, é o efeito borboleta, né? Que a gente não consegue relacionar. Todos os temas do Enem têm relação com todos os outros temas, porque tudo está relacionado. Se a gente entender isso, tudo tem a ver com a base educacional também. Problema ambiental, armamento, problema de segurança, problema de saúde, o que for. Formas de inclusão da pessoa com neurodivergência no ambiente escolar. Não tem. A gente não é preparado, não tem capacitação de profissionais no curso superior. Eu fiz um semestre de Libras, estou falando em Libras, nem estou falando de neurodivergência, dos meninos que, né, tem TDAH, tem autismo, tem alguma questão. Então, um argumento poderia ser a falta de capacitação do profissional da educação. Outro argumento interessante que eu acho que poderia ser a exclusão de escolas, ainda que seja lei, tem escolas que elas não aceitam, elas não fazem matrículas dessas crianças, tem pais que têm que entrar na justiça, e a escola ela tem que oferecer um aparato para isso, então essas crianças muitas vezes não têm acesso por isso. O preconceito, então nesse lugar, né, que essas crianças estão, elas vão sofrer muito preconceito de colegas, e imagina a ideia do homeschooling, que esse menino não vai ter contato de jeito nenhum com essa outra criança diferente, né? E aí, quando eles forem para o mercado de trabalho, quando eles se toparem na vida, em algum momento que eles vão se topar, vai gerar um conflito, isso é óbvio, né? Porque vai gerar um estranhamento. Tá, gente? Um argumento relacionado ao outro. Os fatores que contribuem para a violência no ambiente escolar, essa desvalorização do professor contribui, porque tem muito aluno que se sente legitimado em violar o professor, seja físico, verbalmente, porque ele sabe que o professor não tem um valor social, ele é estimulado por esse desenvolvimento, desse pensamento. Quando a gente fala assim, eu posso não ser a pessoa que vai lá e mata um LGBT, por exemplo. Mas se eu, Jéssica, entro numa igreja católica, o que for, evangélica, e vejo um líder religioso estimulando a violência contra esse grupo, eu posso ser a pessoa que não faço, mas alguém ali pode fazer e pode se sentir legitimado por esse discurso, entende? Então, entender esses processos é muito importante para a gente falar de educação, porque isso é educação. A construção do preconceito é uma educação. Uma educação errada, mas é uma educação. E aí, como que a gente vai combater isso? Melhorando essa educação. Caminhos para conter a evasão escolar. Vixe, aqui a gente pode falar de pobreza menstrual, que tira as meninas da escola, gravidez na adolescência, que tira as meninas da escola. Então, a falta de um debate sobre educação sexual contribui para a evasão escolar. E aí, como proposta, a gente pode sugerir a inclusão do debate na educação sexual adequada. Não é estimular o sexo, mas é explicar, de acordo com cada faixa etária, o que eles precisam saber. Porque a gente sabe que tem países aí que, depois que colocaram a educação sexual em pauta, os casos de pedofilia entre famílias diminuíram, porque as crianças entenderam o que era certo e o que era errado. Né? Não é falar de sexo explícito, como as pessoas pensam, é explicar o que é o órgão feminino, o órgão masculino, como que eu coloco um preservativo, né? Quando alguém me toca em um lugar que eu não deixei, isso é errado, ele pode fazer isso? Então, isso é educação sexual, né? Eu tenho que me prevenir, porque senão eu vou engravidar, principalmente para as meninas. Porque a mulher que engravida, muitas vezes ela fica sozinha quando ela vem de um contexto de vulnerabilidade social, que é a feminização da pobreza que a gente fala tanto, né? 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro, o IBGE já levantou esse dado. Essas mulheres são abandonadas.
e isso gera o quê? Uma dificuldade para que elas possam crescer economicamente, porque sozinhas elas precisam lidar com todo esse custeio aí da casa. Isso também é educação. Qual o papel da escola na preservação do pluralismo ético? Olha isso, esse tema, ele confronta diretamente o tema do homeschooling. Porque se eu não tenho contato ali com a diversidade, como é que a escola vai realmente desenvolver uma educação plural? E esse é o papel dela, porque os documentos educacionais, BNCC e tudo mais, defende a ideia do pluralismo dentro do ambiente escolar. Então, quer dizer, o homeschooling, ele fere até a própria legislação educacional, porque o contato com as diferentes etnias, o debate não vai acontecer. Por outro lado, a gente pode levar para outro argumento também. Existe um debate sobre indígenas de fato dentro da escola? Existe um debate sobre a cultura africana de fato dentro da escola? O que é a educação religiosa hoje nas escolas? Normalmente é uma pessoa que tem um direcionamento religioso e ela vai ensinar os meninos de acordo com o direcionamento dela. É assim que acontece a educação religiosa nas escolas, sobretudo públicas, que as particulares muitas nem têm, né? Então, assim, o que seria o ideal? Vamos debater sobre o pluralismo religioso para poder abordar a cultura indígena, a cultura negra, a cultura não sei o quê, mas isso não acontece. Então, cadê a escola nesse papel? Vou passar, gente. Vocês podem abrir o microfone falando aí, viu? Saúde. Aí, ó, a ausência de uma educação sexual, ela compromete a saúde também, né? Tema 4. Nossa, esse tema aqui foi polêmico, porque de fato a gente trouxe um convidado polêmico, até para mim que gosta de uma polêmica. Esse dia aqui foi tenso, adoro essas aulas nossas. O coaching e a felicidade compulsória em tempos de fragilidade emocional. Olha esse tema, que né, pode ser qualquer coisa. Isso aqui encaixa diretamente aquele conceito de positividade tóxica que a gente falou agora. Eu tenho que ser feliz, porque a internet está falando para mim que eu tenho que ser feliz. Se eu não sou feliz, tem alguma coisa errada comigo. E aí a gente entra numa paranoia, né? E a gente sabe que, claro, existem profissionais sérios em todos os lugares, mas o coaching hoje, né, ele se tornou um profissional extremamente responsável. A gente sabe que tem muitos aí que cometem vários crimes até, né, como aquele cara lá que escalou a montanha, e o povo pagou, gente, R$2.000 para escalar a montanha com um cara que nunca tinha escalado aquela montanha, colocando a vida em risco, né? Depois ele se tornou candidato a presidente. Foi, esse cara, ixi, nem queria ter falado dele para não ter polêmica. Tem uma também que nos Estados Unidos está sendo processada também por atos abusivos, extorsão, prostituição, cacete, muito coisa. Aquela Maria Card, sei lá, aquela mulher lá, que ela não é nutricionista, mas ela tem um negócio aí de emagrecimento que, nossa, ela fatura milhões. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem um diploma de um curso superior não possa desenvolver um trabalho sobre uma área específica. Eu não acredito nisso, de verdade, não. Acho que tem pessoas aí muito habilidosas e, de repente, sua formação, a prática, um curso técnico, você teve contato com aquela profissão, enfim. Só que eu acho que a gente tem que ponderar os limites aí, né? E em muitos momentos a gente tem que ter toda uma estrutura para ofertar algum serviço. E o problema nem é isso, é o que isso traz para o contexto mental mesmo, da saúde mental. Então, as pessoas, elas, antes de tudo, o coaching, ele precisa vender essa positividade, porque o trabalho dele é isso. É ele falar para as pessoas que vai dar certo, ele está ali para motivacionar. Então, ele precisa vender essa felicidade instantânea mesmo. A gente teve uma aula sobre termos, né? Que a gente pode usar como argumento, e a positividade tóxica que eu tanto estou falando é um desses termos, né, que já está em pauta dentro da psicologia aí, já está sendo estudado na área, porque é esse fenômeno aí de sempre termos as pessoas nos dizendo que é o ideal de vida e como a gente tem que ser feliz, e esse ano pode ficar triste, sua avó morreu, você tem só 2 dias, tá, para ter luto, depois é sério, o sistema faz isso com a gente vai naturalizando. Dani, você ia falar? Não, eu abri o microfone sem querer, já foi chegando em casa, gente. Infecções sexualmente transmissíveis, como o Brasil pode se tornar um exemplo de prevenção? Olha lá, o tema da educação, ó. Tem que ter educação sexual nas escolas, porque isso vai ajudar os meninos a não se infectarem. A gente vai falar sobre, olha, é importante você usar um preservativo para o menino que tiver uma idade adequada, claro, né? E assim, eu acho que a gente pode também falar da ideia de tabu que é falar sobre sexo, né? Aliás, a gente tem vários tabus na sociedade, e sim, a gente entende a construção desse pensamento mais conservador, e não estou deslegitimando ele, só que esse tabu, às vezes, inibe a gente de desenvolver, de ir para frente no debate dessas questões, né?
Então, se eu não falo sobre sexo, como que eu vou combater as infecções sexualmente transmissíveis? Eu tenho que ensinar as pessoas a colocarem preservativo. Eu tenho que entender que, apesar de preservativo ser distribuído em postos de saúde, tem lugar que nem sequer tem posto de saúde. Pode não ser a minha realidade, mas existe alguém que vive dentro dessa realidade, que não tem posto de saúde, que essa pessoa nem sabe como é que ele vai lá buscar por um preservativo. Gente, a gente tem realidades tão medonhas ainda aí de desigualdade, né, de extremidade aí, que de repente foge do nosso contexto e a gente acha que não existe. Só um adendo aí, vocês sabem... Essas doenças, Jéssica, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente associa muito à juventude, mas os últimos estudos têm mostrado que essas doenças estão crescendo muito entre a população mais idosa, que está tendo uma vida sexualmente ativa, porém não tem conhecimento ou tem um tabu em relação a usar preservativo, e a quantidade de idosos, né, com essas doenças também está elevadíssima. Sim, gente, exatamente. Eu vi essa informação mesmo, né? Que os idosos estão com a vida sexual mais ativa nesses últimos anos e que eles têm menos ainda preocupação. Eu não sei se tem a ver com essa ideia da idade mesmo, sabe? De um preconceito deles mesmo, né? Ah, a gente já é velho e tal. Mas não sei, porque às vezes eu fico pensando se não tem também um pouco disso. Mas o índice de infecções sexualmente transmissíveis entre a terceira idade aumentou significativamente. Aliás, os jovens estão até mais espertinhos aí. Eu acho que o empoderamento feminino trouxe um debate muito massa sobre a mulher entender que a maternidade tem um peso muito grande para ela. Então, as meninas estão mais preocupadas, eu percebo isso, meninas mais preocupadas com a ideia da maternidade mesmo, não só das infecções, mas aí elas se cuidam mais. Diga, Eloá. Jéssica, ignorou o barulho do fundo, mas é porque eu fiz uma redação esses dias na escola sobre as ISTs, né, em idosos. E aí, tipo, uma das causas é também a falta de educação sexual quando eles eram jovens, né? E aí acaba virando tabu para eles, aí eles ignoram completamente. Sim, quando a gente não discute sobre algo é difícil, né? Criar políticas para aquilo, se não existe, né? E mais do que isso, gente, essa geração mais velha é a geração que viu a AIDS, né? Viu o surgimento da AIDS, e o surgimento da AIDS, no surgimento da AIDS, quando a AIDS começou a se disseminar, foi muito associado com a ideia de uma doença só de homossexuais. Então, essa galera que ainda tem essa noção completamente equivocada, né? Eu sou hétero, eu tenho um relacionamento heterossexual, não preciso me preocupar com AIDS, porque AIDS é coisa de gay. Então, infelizmente, essa geração é a mesma geração que não teve educação sexual e que entendeu e viu o surgimento da AIDS dessa forma, com esse olhar preconceituoso. Sim, inclusive tem um documentário na Netflix muito bom, chama Cartas para Além dos Muros. Vocês podem ver aí, ó, é uma forma de estudar relaxando para o Enem, que debate sobre isso. Eles falam sobre essa chegada da AIDS aqui no Brasil, logo pós ditadura militar. Então, tinha também essa coisa da liberdade, muito aflorada, e a questão da sexualidade, a população LGBT. Então, por isso que relacionaram muito também essa ideia da AIDS com esse grupo, né? É um preconceito, claro, construído. E aí tem muitos médicos falando a respeito disso, e lá eles falam que é engraçado que a maior população daquela época não eram os LGBTs. E os LGBTs que pegavam AIDS, eles pegavam porque eles tinham relações com pais de famílias, com homens casados de outras famílias. Eles falam claramente sobre esse debate para desmistificar essa ideia mesmo da AIDS relacionada à figura né, da comunidade LGBT. Everson, você levantar a mão primeiro aí. Não sei se a Eloy levantou de novo. Estava falando sobre a inclusão da gente debater isso nas escolas. Ontem foi aprovado um projeto de lei que, inclusive, proíbe esse tipo de conteúdo no material escolar. Eu achei muito interessante. Peça o professor de biologia, quando ele tem que falar do corpo humano. Sério, gente. Não fala, né? Não fala. Mas... Eu vou deixando vocês falarem aí, mas bora lá. Proposta 11, a cultura da automedicação, os riscos dessa prática para a sociedade brasileira. Nossa, que tema bom. Meu Deus, como poderia cair esse tema? Aqui, por exemplo, aconteceu em Goiânia, aí, vou contar uma fofoca, quem sabe, já vai relacionar, de meninos aí, filhos de médicos, né? Sabe o que eles estavam vendendo? Eles estavam pegando o receituário do pai, eles estavam vendendo para outros vestibulandos comprarem Ritalina. Teve uma época em Goiânia, inclusive, que a Ritalina acabou.
que ninguém achava. Então, quem precisava de verdade, e porque esses meninos queriam entrar nessa potência aí para chegar no ápice para estudar. Olha lá a questão do socioemocional da escola, como a escola pressiona, voltou lá na educação de novo, né? Fora que é muito irresponsável isso. É minha opinião isso que eu vou falar agora, tá? Vocês não têm que concordar. Inclusive, eu sei que tem um monte de gente que não deve concordar. Eu já acho perigoso demais, até para quem precisa, quando é criança e jovem, tomar um remédio desse, que mexe totalmente no cérebro de alguém que está em processo de formação. Tem benefícios, mas os malefícios eu acho que são muito grandes, né? Até um determinado ponto, até você desenvolver seu cérebro mesmo. É uma droga muito perigosa e está ficando muito banalizada, assim como as aspirinas, né? Você vai no supermercado, gente, ou no supermercado, na farmácia, você compra o que você quiser, essa é a verdade. Não tem tanta fiscalização, né? Hoje em dia não tem. A gente sabe que é fácil comprar igual cigarro, não é? O menino menor não pode ir lá comprar cigarro nem álcool, mas ele vai, porque o supermercadinho perto da casa dele vende, porque o pai dele falou que o cara pode vender para ele, e tá tudo certo. E a medicação a mesma coisa. A banalização das aspirinas, a indústria, a mídia, o incentivo para você o tempo todo ter uma aspirina. Às vezes tem gente que toma aspirina e nem resolve mais, já nem faz efeito mais na pessoa. O vício mesmo. Emily. Eu ia falar justamente sobre isso do vício, Jéssica, que a gente tem uma perspectiva que o problema da automedicação é focado só em remédios fortes, como tarja preta, os antibióticos, que a gente vê que ainda assim é recorrente casos de pessoas que morrem por conta do consumo errado, errôneo, acerca desse tipo de medicamento, mas também em medicamentos que são comuns, como, por exemplo, a dipirona, o ibuprofeno, que recentemente saiu estudos que comprovam que o ibuprofeno, eu sou uma pessoa dependente fortemente de ibuprofeno, e estudos que mostram que ele acaba a parede do estômago, causa dependência, sim, a longo prazo, assim, sua saúde fica péssima, e dipirona, esse tipo de remédio, esses tipos de remédios que são menos agressivos, também causam dependência, sim, isso é comprovado cientificamente. As pessoas tomam sabe, muito mesmo. Eu vejo gente na escola tomando dipirona todo santo dia. E é cultural também, é um hábito cultural. Enzo, diga. Que nem ela falou, não é só os remédios tarja preta, tem que tomar cuidado também com os antibióticos que combatem bacteriose, porque já tem um estudo que o povo acha, os cientistas acham que a próxima grande pandemia vai ser de uma superbactéria, porque o povo fica tomando sem prescrição e não completa o ciclo. Então as bactérias, elas são selecionadas as mais resistentes e pode acabar gerando uma mutação. É perigoso também isso. Gente, eu lembrei aqui agora também do coaching de novo, ó, vou batendo coaching aqui de novo. É porque, ó, pensa, a indústria da beleza, quem são as mulheres aí que mais morrem, aliás, quem é o público que mais morre, né, tomando remédio aí, vítima dessa busca ideal pela beleza? As mulheres, normalmente. A gente acabou de ver vários casos desse chá, tinha um chá rodando por aí, que várias influencers morreram, né, consumindo demais esse chá, não sei o que ele tinha. E outros medicamentos, remédios, cara, a gente compra esse remédio onde quiser. É aquela música do Gabriel Pensador, né? É proibido, mas você quer comprar é mais fácil que pão. Você consegue. Esses dias eu vi num grupo aqui de professoras, gente, onde que eu consigo comprar um remédio para emagrecer? Esqueci o nome dele, mas ele é muito famoso agora, mas ele é uma bomba. E a outra, nossa, eu tenho um contato. Então tem, tá fácil, o tráfico, a falta de fiscalização. Como que esses remédios passam? Cadê? Como é que isso acontece? Por quê? Cadê o problema? Cadê a Polícia Rodoviária Federal aí? Eu não entendo. A gente tem que questionar isso para criar um problema mais claro. Alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão aí. Não sei se ouviu ou não. Não? Então tá. Os perigos do consumo excessivo de açúcar. Como eu queria que fosse esse tema amanhã. Já abri hoje para quem chegou mais cedo aí falando isso. Eu acho que não é um tema polêmico para um ano eleitoral. Eu acho que é um tema que traz muitos debates importantes que a gente está negligenciando, sobretudo em relação às nossas crianças mesmo, né? Essa ideia tem um documentário também muito bom que chama Para Além do Peso, está no YouTube, que ele mostra a realidade de crianças obesas, diabéticas, né? Colesterol alto, enfim, crianças assim, de 6 anos, 7 anos, tá? Nem estou falando de criança adolescente. A quantidade de crianças diabéticas no Brasil aumentou significativamente. Tem esses relatos aí no site do Ministério da Saúde, né?
E isso vem também dessa indústria que a gente sabe que é estimulada a persuadir os meninos, usando, por exemplo, brinquedos, né? Então, naquele ano que caiu aquele tema sobre publicidade infantil, que a menina tirou 1000 usando Peppa Pig, porque ela, na época, o McDonald's estava fazendo a campanha deles em cima da Peppa Pig, do McLanche Feliz, ela foi muito feliz mesmo. Isso deveria ser proibido. As indústrias de fast food não deveriam poder relacionar personagens infantis à sua marca. A criança vai querer isso, vai estimular. E detalhe, isso não só não é proibido, como não tem uma regulamentação para essa publicidade acontecer. Ela vai aparecer quando a criança estiver sozinha na sala assistindo desenho de manhã. Depois do TV Globinho, que não tem mais, que deveria ter de novo, que era o melhor programa de desenho que existia. Aí ia passar lá, acabou o primeiro desenho, ia vir uma publicidade, né? Porque o McDonald's peça ao seu pai para comprar não sei o quê, patrulha canina, eu nem sei o que está rolando hoje em dia. Mas isso deveria ser proibido, isso é muito sério, né? Esse estímulo da mídia. Diga, Emily. Uma coisa interessante sobre isso do consumo de açúcar é que a gente fica muito nisso na verdade, mas o açúcar, ele tem uma grande influência no nosso cérebro. Como ele é uma das principais fontes de energia para o cérebro, quando você consome demais, ele meio que acarreta num superestímulo, e isso pode causar transtorno de, como chama? TDAH, pode causar mudanças na personalidade, sabe? Causar mesmo transtornos neurológicos, mentais, e no seu dia a dia influenciar não só no seu físico, mas na sua condição mental, além do vício e muitos fatores negativos. Show de bola. Outro argumento muito bom que eu lembro de um aluno que fez esse tema foi ele falar de como a indústria nos engana, né? A ideia é igual aquelas indústrias que não são sustentáveis, mas vendem a ideia da sustentabilidade. Você pega um produto light, o açúcar ele tem vários nomes, inclusive no McDonald's ele aparece em alguns produtos com carboidrato e não com açúcar. Nesse documentário, Para Além do Peso, eles colocam dessa forma. E aí você acha que você está consumindo um produto que é light e tal, porque você desconhece os vários nomes científicos do açúcar, e na verdade aquele produto ele é rico em açúcar. E você está ingerindo aquilo, né? Então pode ser um argumento aí para quem gosta de argumentos mais diferenciados. Os obstáculos na garantia do acesso dos brasileiros à saúde bucal. Nossa, eu gostei demais de ter feito esse tema. Eu acho que não tem chance nenhuma de cair, mas se cair, a gente foi muito feliz de ter falado sobre ele. Já ouviu aquele ditado que tudo começa pela boca? Então a gente consegue diagnosticar várias doenças seríssimas pela língua, pela boca, já tem exames que fazem isso, mas não existe uma política pública de saúde mental realmente adequada na sociedade brasileira, não existe. Né? Você ainda tem, assim, no SUS ainda tem, agora é meio tímido, né? Agora que o pessoal da odontologia está realmente ganhando um espaço, a gente não levanta esse debate. Pela boca você gera infecções que podem levar a cânceres gravíssimos, câncer de garganta relacionado à falta de cuidados de higiene bucal, falta de uma educação na escola de saúde bucal. Eu lembro que na minha escola da infância, inclusive, a escola que eu estudava é da mãe do pessoal aqui, ó, dos pais do Enzo e da Eloy, que é o Instituto São Tomás de Aquino. Eu lembro direitinho que lá eles tinham educação, eles levavam um profissional, um dentista, que levava a gente lá para o banheiro um dia da semana, e a gente aprendia a escovar. Olha, assim, você escova direito, você tem que fazer esse movimento, você tem que aprender a fazer passar fio dental. Tem coisas que parecem óbvias, mas, na verdade, tudo é um processo educativo. A gente tem que ensinar as crianças como passar um fio dental. É importante ensinar isso. Então, a saúde bucal é realmente muito deslegitimada aqui, né? Alguém tem um argumento sobre isso, de saúde bucal? A gente trouxe, né, uma professora lá da UFG, de odonto, para discutir com vocês a respeito disso também. Vocês lembram? Igor, pode falar. Ontem eu estive presente num workshop, numa palestra, com relação à importância da saúde bucal e etc., e um dos pontos primordiais que a dentista destacou foi essa questão de que tudo começa, de fato, pela boca, e que nos últimos 3 anos, as estatísticas de mortes ocasionadas por conta de doenças infecciosas e bactérias causadas na boca, que passou para o restante do corpo, vem aumentando bastante. Então, é de fato algo que ainda é muito velado, porque a galera lá da palestra que estava assistindo ficou, tipo assim, perplexo com essa questão de que a boca pode ocasionar uma morte, entendeu?
Eu acho que dá para relacionar até com o tabagismo, o hábito do fumo, para a gente falar, né, da ideia da saúde bucal aí, e caiu na Albert Einstein, né, agora. O tema foi a proibição, algo assim, a proibição do cigarro eletrônico é, de fato, a maneira mais adequada de combatê-lo, alguma coisa assim. Eu acho que esse tema do tabagismo também é muito interessante, assim, para ser um tema do Enem. Tem uns 5 anos que tem professores que apostam que esse seria o tema do Enem. Causa um problema. A gente vai falar disso, né, do tabagismo aí, já falando, mas assim, mesmo aula sobre isso, né? Sim, que está diretamente relacionado ao outro argumento, né? Mas, assim, essa ideia dos cigarros eletrônicos, o tabu também de falar sobre as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, gera esse estímulo também, eu acredito. A facilidade na compra, a gente sabe que hoje os meninos conseguem comprar, mesmo sendo menores de idade, sempre conseguiram, acho que na minha época era pior ainda, agora até tá bom. Eu acho que na nossa época menor, né, Dani? Os pais, eu acho que era doido, agora tá até bom. Antes você ia mesmo comprar cigarro pro seu pai, comprar tudo, cerveja, era uma coisa doida. Hoje em dia que tem mais um bom senso. Tinha propaganda de cigarro com criança, propaganda de chocolate, cigarrinhos de chocolate. Inclusive, eu acho que deveria ser proibida a publicidade de álcool, assim como é a de cigarro. Porque são drogas extremamente mortíferas. Mortíferas, essa é a palavra, né? O índice de câncer de garganta e de pulmão está diretamente relacionado ao tabagismo. E aí a gente pode pensar também como a indústria está tentando deixar o tabagismo mais envolvente, principalmente para os jovens. É saborzinho aqui, é um vapor ali, é um produto diferente, um que acende a luz na balada, olha que legal. São locais, tabacarias especializadas. Nada contra a galera do narguilé aí, né? Mas na hora de fazer a prova, você esquece. Você esquece que você gosta do narguilé, entendeu? Isso, esquece e fala mal, entendeu? Só mal, só pode falar mal. Essa ideia também de pertencer a um grupo, o cigarro, ele tem isso muito forte desde que ele existe. Ele eu não poderia falar isso, mas eu falo. Até hoje eu tenho essa ideia do cigarro com sensualidade, com charme, porque eles venderam tanto isso pra gente que é difícil de desmistificar. Então, antigamente, as mulheres tinham até aquelas piteiras super elegantes, cigarretes e tal. Hoje em dia tem outras formas de fazer isso, né? De envolver, colocar uma menina massa ali descolada, porque não tem a publicidade do cigarro, mas os digitais influencers, como afirma a Dinamarca, fazem publicidade, uma vez que eles influenciam, estão lá fumando o vapor deles. Então, olha os influencers aí de novo, ó. E a questão da juventude também, a formação da identidade, né? Às vezes a formação da identidade dos jovens está voltada a isso. Aí você vê nas redes sociais aquelas fotos mais lindas das meninas brincando com fumaça, o vídeo, né? Fica aquela coisa bonita, sensual, mas isso aí esconde um problema, que é um problema de saúde, que é um problema coletivo, que é um problema que tende a causar outros problemas e por aí vai. Diga, Evelyn. E eu acho que é interessante ressaltar que o tabagismo não é algo que afete só a si. É um problema que, além de englobar o fumante, ele acaba acarretando muitos males para quem é fumante passivo, para quem está nos arredores. Porque eu vi recentemente em um estudo que o fumante passivo é tão afetado quanto quem está, de fato, tragando o cigarro, ou seja lá qual for o tipo de droga que tenha fumaça. Então, assim, de uma forma ou de outra, você está impactando na realidade do outro, você está intervindo no direito do outro, porque a pessoa não teve escolha, às vezes é ocasionada e acaba numa situação onde precisa estar ali e acaba inalando contra a sua própria vontade. Então, meio que invade a liberdade individual do outro, quando você está usando isso num local talvez não tão propício. E não tem fiscalização, né? Ainda que tenha uma proibição, não tem. A gente vê pessoas fumando em todos os lugares ainda. É muito cultural, né? É muito forte. E desconstruir isso vai levar um tempo. Isso me lembrou também de um argumento que pode ser relacionado ao lixo, né? Porque a quantidade de tocos de cigarros. Então, dá para falar de lixo também, do acúmulo inadequado de lixo. Ó, gente, o dilema da doação de órgãos no Brasil. Nossa, essa aula também foi polêmica. Eu gosto dessas aulas. Eu lembro das polêmicas, das que teve tiro, porrada e bomba. Tem um dilema aqui em vários aspectos, né? Eu acho que tráfico, se a gente pensar na ideia do tráfico, por exemplo, eu tenho medo, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de colocar na minha identidade que eu quero ser doadora de órgãos e eu ir para um hospital aí e ter uma máfia lá dentro dos médicos. Teoria da conspiração total, eu acho que
entendeu? Total, mas o Rocha deu uma super aula sobre isso, ele explicou, né, que, enfim, um pouco é o pessoal que é contra, por questões religiosas, seja lá o que for, eles criam essas narrativas justamente para tentar desestimular as pessoas a doarem os órgãos. Eu entendi que foi muito disso, né? Porque para toda a logística para você tirar um órgão, implantar numa pessoa, a gente viu que a paralisação teve um coração, a pessoa deixou de receber um coração por causa dessa logística. Então não é tão simples, né? Vender o seu rim e ele vai ser vendido para qualquer pessoa e vai ser colocado em qualquer pessoa. Então, existe uma série de meio que lenda urbana, aquela lenda que você vai acordar numa banheira de gelo com um corte assim. Acredito nela. Ela me surpreende ainda. Dá medo, dá muito medo. Mas, Jéssica, pelo amor de Deus, quem é que vai querer um rim seu, mulher? Para com isso. É verdade, meu rim não vai ser muito legal. Cachaceira igual você. Brincadeira, gente. Que isso, gente? Corta isso também, Helena, dá aula. Eu já decidi. Vou perder o emprego depois. Eu vou doar meu corpo à USP. Eu vou doar meu corpo à USP, sabia? Eu vou doar para eles quando eu morrer, mas eu só vou falar isso quando vai estar guardadinho. Não eles me matarem, não. Para eles estudarem lá. Quando eu morrer, o que eu vou fazer com esse corpo? Deixa o povo estudar. Gente, olha só. Só para um adendo mesmo. Vocês sabem que hoje a gente vai extrapolar um tanto tempo. E eu acho que é interessante todo mundo ficar, cara. Porque, assim, tem ainda tecnologia. E vai que cai justamente esse tema que você não viu. E aí eu vou ficar grilada, hein? Então, bora passar. Não falamos aqui, vai entrar, acho que lá em sociedade, mas não sei por que me veio adoção na cabeça. Glorinha, a gente chega lá. É um tema legal também, é um tema bem legal. Meio ambiente, que a aposta da galera é o meio ambiente. Nossa, e hoje uma mulher me perguntou minhas apostas, eu não falei nenhum, mas agora, conversando com vocês, vai cair na prova. Isso é um fato. Se vai ser na redação ou não vai cair na prova. Então, por isso que eu acho que tem muita gente acreditando que vai ser o tema da redação, porque a prova sempre tem uma relação, sempre tem uma questãozinha ali, tem uma relação com o tema, né? Gente, vocês sabiam que o tema da redação fica no meio, né? Eu esqueci de falar isso no começo da aula, porque tem gente que fica perdida, achou, 45 questões, redação, depois mais 45. Voltemos, vai cair na prova com certeza. Não é uma questão de opinião política, é uma questão dos estudos, fatos, da preocupação mundial, global mesmo, com o desmatamento, sobretudo da Amazônia, sabe? Com o avanço que está indo aí, né? A indústria do agro, eu sei que é polêmico, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso aqui. Como disse a Dani ontem, guarde os preconceitozinhos e fala o que a banca quer ouvir, né? Então, o primeiro tema que a gente fez foi o primeiro tema do ano, foi a ascensão da revolução científica frente ao avanço das políticas de responsabilidade ambiental. Sempre a gente começa com um tema mais pá mesmo, né? Então, esse tema aí, eu lembro de alguns textos, né, desenvolvendo uma ideia sobre eles, a gente chegou em tantos temas específicos, a gente chegou no agrotóxico, por exemplo, né, que entra até no argumento da bioética aí também, né, e a gente sabe que esse desenvolvimento científico aí dentro dos laboratórios tá cada vez mais potente, né, para realmente criar produtos cada vez mais nocivos ao ser humano, porém, que vise uma maior lucratividade para a indústria por conta, né, do aumento da plantação. E aí eu não entendo nada de biologia, mas eu fico pensando assim, será que até esses bichos que a gente está matando não é importante para toda a ecologia, né, a estrutura? O que mais? Me ajudem a pensar aí de argumentos que a gente pode fazer nesse tema. A autorização, como fala de políticos, a autorização do uso desses agrotóxicos aqui, né, no Brasil, que já são proibidos no mundo inteiro aí, como isso está diretamente relacionado também à saúde mental das pessoas, já tem estudos relatando o aumento de câncer, de problemas de esquizofrenia relacionados à nossa alimentação por conta do agrotóxico. O que mais, além do agrotóxico, que a gente pode pensar aqui? Pode falar. Não sei quem foi não aí, mas Lívia. Oi. Desequilíbrio ecológico, meu bem. Desequilíbrio ecológico, né, como consequência que isso gera. O que mais, gente, que essa revolução científica está fazendo e está prejudicando o meio ambiente? Nada? Não, vamos lá, ué. Falei que hoje eu queria conversar com vocês. O que você colocou de argumento? Eu vi uma reportagem sobre alguns resorts e empreendimentos turísticos que tentam garantir a exploração de, por exemplo, aqui em Goiás tem muita região de caverna e tal. E isso pode gerar um desequilíbrio ecológico e acabar trazendo, colocando em contato com os seres humanos
vírus e bactérias que estão lá nessas regiões, né, relacionadas, igual, por exemplo, a gente tem uma das hipóteses em relação ao coronavírus que está relacionada a isso, né, relacionada a alguns animais, o fato do ser humano estar invadindo esses habitats naturais, seja por questão turística, por exemplo, em Goiás, né, e a exploração dessas cavernas, do ponto de vista turístico, pode acabar trazendo desequilíbrio e trazendo aí, quem sabe, novas pandemias apenas, né, pra gente. Entra aí no nosso argumento, no nosso tema aí, é de turismo socioambiental, o enredo brasileiro sobre as práticas econômicas, né? Aqui em Caldas Novas está acontecendo isso, né? Tem alguns grandes empresários aí querendo abrir resorts, né? Que é interessante só para eles, só que em áreas de preservação ambiental, áreas até de nascentes, né? Então, isso, todo mundo deveria se unir para defender isso, para dizer não, porque primeiro que a gente precisa desse bem, né, gente, dessas nascentes aí para a vida humana, que é uma coisa interessante, né, quando a gente fala aí desses argumentos sobre o meio ambiente, eu acho que banalizou tanto, eu não sei se o conceito da Hannah é muito forçado a entrar aqui, mas banalizou tanto essa ideia de que a gente não é parte do meio ambiente, pelo contrário, ele aqui nos serve, que eu acho que a gente não está entendendo que se ele acabar, a gente acaba. Então, os povos indígenas, por exemplo, e outros povos, são os únicos que conseguem viver em harmonia mesmo, né? Com a natureza, como parte dela, e não como seres que exploram, né? E aí, hoje eu lembrei disso porque eu estava falando da Pantera Negra, e de como a organização, né, da Wakanda é feita. Você só pode plantar o necessário para colher, tem uma limitação ali, dá para usar até Marvel aí nesse tema. Diga, Emily, pode falar. Eu vou falar algo bem polêmico, Jéssica, mas é sobre essa questão não exatamente dos povos indígenas e a natureza, né? Eu acredito que, assim, historicamente, não é como se esses povos, de fato, pensassem, caramba, temos que preservar. Mas eu acredito que a nossa necessidade, industrialmente falando, é algo que acaba extraindo mais do que a natureza consegue repor. No caso desses povos, eu não acho que seja exatamente uma preocupação, não é nem eu acho. De fato, não era bem uma preocupação. É mais uma relação de, tipo, eles tinham menos necessidades, eles não tinham esse desenvolvimento, não tinha essa questão da indústria, não era algo exatamente comercial, mas eles usavam até onde iriam suas necessidades. Isso é historicamente. Claro, tem as questões da religião, né, que eles têm o culto à natureza em algumas religiões indígenas, enfim, alguns povos têm a questão da religião que cultua isso, mas ainda assim a idealização do indígena como protetor da natureza é muito, muito ainda um desenho, sabe? Se você vê no fundamental, quando você está na escolinha, que a professora, dia do índio, os protetores da natureza, eu já acho que não, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo. Talvez hoje, nem tanto, realmente, eu concordo com você, porque a gente tem a ideia de que o indígena, ele é obrigado a viver lá no meio do mato, não sei o que, e isso é um preconceito, porque, enfim, o indígena pode, sim, ter um celular, um carro e continuar sendo indígena. Mas se a gente fizer um estudo, né, baseado nos estudos sobre as sociedades pré-cabralinas, como é que a galera vivia aqui antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, existe, sim, uma série de trabalhos que defendem que a relação deles era muito diferente e que foi a chegada dos brancos, digamos assim, que acabou trazendo essa desorganização. A maioria das populações que viviam aqui no Brasil, elas eram seminômades ou nômades. Elas viviam um tempo numa região, usufruíam ali dos recursos daquela região e depois elas migravam para outra região para que aquela região onde eles estavam, elas tivessem tempo de se recuperar. Os animais reproduzir novamente, as raízes, as plantas crescerem novamente. Então, eles não ficavam ali explorando, até porque eles não conheciam o capitalismo, eles não conheciam o mercantilismo. Eles não veem a natureza com o olhar que a gente, enquanto sociedade, vê hoje. E sim, alguns indígenas enxergam a natureza. Então, os indígenas têm indígena que defende o direito de usar essa terra que é deles para exploração e plantar de soja. Olha, vou plantar soja, só que a terra é minha, então eu vou plantar soja, eu vou ganhar, nossa, né, da nossa comunidade, então nós é que vamos ganhar dinheiro em cima disso. Mas, agora, baseado em estudos das sociedades pré-cabralinas, aí, de fato, a relação que eles tinham com a natureza era outra. E assim como ainda existem algumas sociedades indígenas que estão lá
sem contato com o homem branco, a gente vê esses dias que aquele indígena, chamado indígena do buraco, conhecido como indígena do buraco, o último da etnia dele, que vivia isolado, ele morreu. Então, aquela relação, ele como um protetor da floresta, essa ação dele, essa atuação dele, ela vai se perder, porque a partir de agora ele morreu. Então, o caminho está livre para poder outros indígenas com interesses capitalistas ou pessoas brancas mesmo, fazendeiros garimpeiros, poderem explorar aquela terra. Então, eu concordo com você, achei válida a sua colocação, mas houve sim um momento em que os indígenas tinham uma outra relação diferente, só que esse momento é antes dos europeus pisarem aqui. Obrigada, Dani. Eu acho interessante, né? Já entra até nisso de citar o capitalismo como um divisor de águas. E é entre a relação complexo, do homem e da sim, natureza. exatamente. A colonização como um divisor de águas. Quando a colonização começou, né, nada mais foi como antes. Então, com certeza, é uma ótima observação. Gente, os efeitos da crise hídrica no Brasil contemporâneo, eu acho que um argumento está relacionado ao outro, né? Essa produção, aquele documentário, eu não sei falar o nome dele, gente, mas que o pessoal não gosta, porque ele realmente faz um destrinchamento da indústria da carne mesmo, como um lobby, né? Como que é o nome da Netflix? Como é que é? Quem lembrar, joga aí. Eu sei que vocês sabem qual é. Eu tô com a Netflix aqui aberta, porque eu já tô printando umas partes para mandar para vocês. Mas lá eu fiquei chocada com o dado que ele traz, falando assim que para produzir um hambúrguer desse que a gente come, gasta-se 2.000 litros d'água, né? Então, assim, é esse mesmo, o segredo da sustentabilidade. Perfeito, esse daí. E aí ele vai levantando, né, esse debate, como a indústria, principalmente da carne, hoje tem usufruído muito do recurso hídrico e de como isso está afetando já diretamente algumas comunidades. Eu fico pensando que quando o Sudeste lá teve aquela crise lá em São Paulo, gente, a gente não está falando do Nordeste, que historicamente, por uma questão até geográfica, já tem esse problema da seca. A gente está falando de uma região que isso não deveria acontecer jamais. Foi total irresponsabilidade de gestão desse recurso. Né? Não tem como a gente falar que não é a venda desse recurso para grandes empresas como a Nestlé, por exemplo, que o Lucas trouxe isso nessa aula. O Lucas trouxe essa história para a gente nessa aula, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa sacada de tentar pegar argumentos mais específicos. Eu estou batendo na tecla da ideia da indústria do agro, não é nem para afrontar, não. É porque eu acho que o agro ele serve como repertório para vários temas. É realmente para chegar lá com o argumento pré-estabelecido. Quando o argumento é meio ambiente, nesse ano principalmente, eu acho que a gente pode usar tranquilamente o agro como contraponto a essa ideia de sustentabilidade. De repente, sugerido uma nova perspectiva do agro agora, né? Mais em conformidade com a natureza. Assim como tem aquela agrofloresta, não tem? Já agrônomos que estudam essa perspectiva aí da agrofloresta, de reflorestamento de algumas áreas, enfim. Quem quiser falar aí da hídrica, eu vou lendo para a gente poder discutir mais. O papel da mobilidade urbana no desenvolvimento socioambiental da sociedade brasileira. Nossa, também mobilidade urbana também tem tempo que a gente está esperando cair, né, gente? Que não cai. Aí entra várias questões, porque é socioambiental. A gente pode falar tanto da falta de lugares, como é que fala? Fugiu o nome aqui agora, próprios, não é qualificados, não, estou qualificados na cabeça, acessibilidade, que são acessíveis de fato para cadeirantes, né? Falta de sinalização, o incentivo da indústria automobilística, né? Esse consumo exagerado, a quantidade de carros na rua, a falha de uma gestão que dê para a gente um transporte público de qualidade, que talvez já poderia frear um pouco nessa busca por esse carro unitário aí, por essa ideia de consumo, o que traz muito mais gasto para o meio ambiente, afeta o efeito estufa, enfim. Vocês vão me ajudando aí. A cultura dos maus tratos aos animais no Brasil, temão também, super em alta, né? O ápice desse ano foi a mulher lá da casa abandonada, todo mundo viu. Eu adoro isso, sabe por quê? Vocês podem usar esses casos de verdade como repertório na redação. Inclusive, teve uma menina que usou esse caso aí, ó. Essa questão dos maus tratos sobre os animais e violência contra os animais, isso também abre possibilidade para a gente pensar várias coisas. Como, por exemplo, o próprio tráfico de animais silvestres, que a gente pode relacionar, por exemplo, com a questão da biopirataria, de nações que fazem ações ilegais de pesquisa, né, na região, por exemplo, amazônica, e acabam usufruindo e levando, né, espécimes de animais, mas também pode ser de plantas, raízes, etc., para
para desenvolver produtos e tecnologias na Europa. A gente chama isso de biopirataria, uma coisa ilegal, né? Se esses animais, que são animais que fazem parte da flora, né? São animais, tem um nome para isso, gente, quando o animal é só daquela região. Espécies endêmicas que chama? Não sei, me ajuda aí, povo da biologia. E aí, essas espécies nativas, esses animais, eles são traficados, né? E aí tem toda a questão da comercialização, né? E de como, historicamente, nós, seres humanos, a gente sempre se colocou como um ser racional, então a gente sempre teve esse olhar, Aristóteles, né, já falava isso, tal, esse olhar de que os animais estão aí autóctones, exatamente, autóctone também. Os animais estão aí, ao nosso olhar, para nos servir. E dentro da lógica capitalista, isso fica ainda mais evidente. Os animais estão aí para nos servir. Então, por exemplo, na indústria da moda, que o Lucas estava falando ontem, casaco de pele, né, que é uma coisa super criticada, de você matar animais, mata um leão maurinho, um urso polar para você pegar a pele. São animais que estão entrando em extinção por causa disso. Então, violência contra os animais, a gente pode falar também até de coisas mais próximas, né, como, por exemplo, o abandono. Olha o tanto de cachorrinho e de gato que estão aí perdidos. Eu acompanho essas páginas que socorrem essas ONGs e, gente, é um negócio assim bizarro. Um nível de violência tremenda, sabe? De gente que chuta cachorro, que atira em cachorro, e as câmeras, né? Hoje, com câmera para todo quanto é lugar, isso fica muito evidente. Então, por que a gente faz isso? De onde que vem essa cultura? Será que não tem a ver um pouco com a mesma cultura, o mesmo olhar que a gente tem em relação às crianças? Essa ideia do ser inferior. Então, se é inferior, a gente pode agir com violência, né? Um outro conceito também que eu li, que dá para usar nisso aí, é a ideia de biocídio, né? Que eu não sei se vocês sabem, assim como a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem também uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que ela foi publicada pela Unesco em 78, em Genebra, na Suíça, e defende que, olha, os animais, eles têm que ter direito a uma existência digna. E isso esbarra completamente, por exemplo, na indústria da carne. Aqui em Goiás, né, falou em churrasco, o goiano tá ali no meio, né, vê aquele pasto cheio de gado ali, fala, a plantação de churrasco, né. Então, a nossa cultura, essa cultura goiana é uma cultura muito voltada para a carne, para o consumo da carne. E quem é vegetariano em Goiás sofre muito, gente, porque você chega nos lugares e não tem nada para comer, tudo tem carne. Ah, não, mas tem calabresa. Peraí, mas calabresa é carne. Ah, mas frango, pode? Não, mas frango é carne também. Então, essa questão dos maus tratos animais, para mim, é uma situação muito complexa, porque quando a gente fala maus tratos, a gente pode falar de muita coisa, desde o consumo da carne, essa questão de animais domésticos, os pets, né? Gente fazendo tatuagem em cachorro, vocês viram isso? Tatuagem em cachorro. Gente, isso é ou não é maus tratos? Submeter o animal a uma tatuagem só para poder tirar foto, postar no Instagram e ganhar biscoito? Ah, pelo amor de Deus, para com isso, né? E essa questão, falta de políticas públicas, falta de hospital público para castrar os animais. As pessoas que defendem essas pautas, elas são completamente ignoradas, porque as pessoas pensam assim, ah, não, mas a gente tem que preocupar primeiro com a questão, a fome, vamos combater a fome. Os animais, se der, depois a gente resolve o problema deles, né? Então, o que se dá? E problema de saúde também, porque esses animais que ficam soltos, né, gente, eles também podem acabar transmitindo doença. Até pouco tempo atrás tinha um negócio horroroso chamado carrocinha, que catava esses animais e sacrificava, né? Que não é a solução, né? De forma nenhuma, pelo amor de Deus. Você vai falar sobre esse tema, se você lança uma carrocinha lá pela madrugada, você não estudou, foi nada, né? Ah, Lívia, você quer falar? Não, eu ia falar, ela até começou a citar aí o uso de pets mesmo para presentear crianças muito pequenas. Tipo assim, lembrancinha de casamento, de aniversário de 15 anos, dá um coelhinho, dá um passarinho, gente. Eu acho isso muito fora do comum. Eu vou até ser polêmica agora. O meu maior arrependimento da vida, nessa aula, eu lembro que eu falei isso, foi ter visitado o zoológico lá da Argentina, que é o maior zoológico, né, da América Latina. Porque, cara, também é um problema. Nossa, eu hoje, sério mesmo, eu dá vontade de chorar, eu me sinto mal de ter ido. É claro que aqueles animais ficam dopados o dia inteiro, não tem como você ficar lá tirando fotinha com o leão se ele não tiver dopado, né? O único que não pode tirar foto é o urso, adoro o urso, o urso é resistência dos animais aí. Mas eu acho um absurdo, de verdade, gente. Desculpa. A apresentação de circo também, os circos foram proibidos, né? Ainda bem. Mas eu acho um absurdo a gente ainda comercializar cachorros animais, sério, eu acho. Eu também acho. Eu acho que isso, na minha cabeça, isso buga, assim, ó, isso dá uma quebrada, sério. Então, assim, vamos pensar a respeito disso. Se a gente falar de bioética também, por exemplo, a gente pode falar de animais que são testados
E eu nem vou falar de um teste que vai vir a cura do câncer. Nem vou falar disso, que também já é problemático. Mas eu vou falar da indústria da beleza. Do Ralph, do coelhinho Ralph. Isso, Salve o Ralph. o Ralph, entendeu? Então, a gente pode problematizar mais nesse aspecto. As energias renováveis contribuem, de fato, para um mecanismo sustentável? E aí? Vai, Dani, essa é com você, viu? Sua área. Gente, eu tenho uma... vocês me conhecem, né? Então, eu tenho uma opinião meio polêmica com isso também, e se você quiser lançar essa na prova, você tem que conseguir sustentar ela, né? Sustentabilidade, gente, para mim é um conceito bonitinho, mas ele é um conceito para o capitalismo continuar funcionando, né? Então, para mim, essa ideia de energias renováveis contribui de fato para o mecanismo sustentável. O que de fato contribui para um mecanismo sustentável? Mas isso aí é a minha opinião. Vamos trabalhar dentro do que a banca quer. Contribuem, porém, talvez não seria o suficiente, porque lembra do que eu insisto, e o Lucas também insiste, todo mundo fala, problemas complexos exigem soluções complexas. Então, dizer que uma sociedade sustentável, uma economia sustentável, ela vai ser desenvolvida apenas com energias renováveis, não dá, né? Tem até um vídeo da Rita Von Hutt, Jéssica, que eu adoro, que ela fala sobre sustentabilidade, e ela fala assim, cara, você tomar seu banho mais rápido, você levar sua ecobag para o supermercado, o efeito disso é mínimo. Porque, igual, por exemplo, no consumo de água, pede para você economizar água, diminuir os 10 minutos do seu banho lá, que já é pouco, coitado, do trabalhador brasileiro, um dos poucos prazeres que ele tem é chegar em casa e tomar um banho. Não, mas você tem que diminuir o seu banho. Para quê? Para que a indústria da carne possa continuar produzindo carne para exportar. Então, assim, eu acho muito complicado querer resumir a sustentabilidade a isso, porque não resolve, né? Então, é um problema complexo que exige outras soluções, mas a gente tem que focar, então, nessas soluções, porque vocês têm 30 linhas para desenvolver esse tema, né, Jéssica? Nesse mesmo documentário aí, eles vão atrás de prefeitos aí, né, para perguntar, mas por que vocês estimulam aí a sociedade a fazer esses cortes, né, de tomar um banho, tarará, e eles não têm uma resposta concreta, né? Não tem, eles têm. Ele chega aí no Greenpeace, que também rodeia, né, enfim. Mas aqui, pensando no argumento mais claro, assim... Plausível. E se a gente pensar, por exemplo, na inacessibilidade, por exemplo, para você ter uma energia solar... Placa solar, questão de reduzir impostos, por exemplo. O governo reduz impostos, então ainda é muito caro. Quem é que tem, sei lá, 15 mil para fazer de investimento de uma vez, assim, para colocar energia solar? Mas a longo prazo vai sair barato. Vai, mas eu tô falando de 15 mil assim, ó. 15 mil. Quem é que tem 15 mil para tirar do bolso? Não tem, não tem. Né? Porque aí vai só estimular. É uma exclusão de qualquer forma. Uma parcela vai ter, outra vai ter, não vai resolver o problema. O acúmulo e o descarte incorreto de lixo, a gente falou também do cigarro, que dá para entrar aqui, né? Falta uma educação ambiental na escola, as pessoas se sentem no direito de pegar Eu acho o ápice quando a gente está no trânsito, alguém abre o vidro, pega uma latinha e joga para fora. Sério. É o ápice. Pra fora. Não existe fora, gente. O planeta é só um. Não existe fora. A gente não tem um hino, a gente não faz em casa. Eu não separo lixo em casa. Não, aqui a gente separa, mas aí quando eu menos espero, se eu não ficar vigiando, o lixo está lá fora para ser levado no mesmo caminhão que vai o lixo orgânico. Obsolescência programada, exato. Obsolescência programada, né? Então, esse estilo aí do consumismo. Enfim, acho que lixo seria um tema que vocês falariam tranquilamente lá também. Dá para usar o óleo, hein? Onde está o óleo? Aí, gente, sociedade. Vou ler alguns para a gente, né? Há limites para a liberdade de expressão? Sim, claro que há. Isso você tem que defender lá, tá? Porque senão... Aí entra no tema do cyberbullying, discursos de ódios, enfim. Dificuldade. Difamação. Que é crime. Fake news. Enfim. Caso de pessoas que são linchadas por causa de fake news, pessoas que já morreram por causa de fake news.
Isso, não tem que ter uma responsabilidade, né, nessa transmissão aí. Dificuldades para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso aí a gente deita, né? Maternidade. Começa pela maternidade, gente. E o Isso. quanto a maternidade ela é muito romantizada, porém, ao mesmo tempo, ela é super desrespeitada. Você vai concorrer a um emprego aí e a galera pergunta: você tem filhos? Qual método concepcional que você usa? Uai, peraí, mas a maternidade não é uma coisa linda? Toda mulher não nasceu para isso? Então, é contraditório, né? Sem dúvida, a maternidade é o ápice assim, da divisão da mulher para a sociedade como um todo mesmo, não só para o mercado de trabalho. A partir do momento que ela diz eu não quero ser mãe, ela muda a estrutura da sociedade todinha, que é o que vem acontecendo com essa inversão da pirâmide aí. As mulheres não querem ter mais tantos filhos como antigamente. Muito comum você ver mulheres tendo filho agora acima de 38, 40 e por aí vai. Né? A maioria dos meus alunos do Fundamental que tem 12 anos, por exemplo, as mães têm 50, quase 60, já tem um planejamento diferente, né? Mas a maternidade é uma grande dificuldade, as pessoas perguntam mesmo. Toda essa construção de preconceito, aquela ideia de que a mulher está mais voltada para os empregos relacionados ao cuidado, a gente fez um tema sobre isso ano passado, né? Então, é muito mais comum ver enfermeiras, professoras pedagogas do que homens, isso é cultural, não é simplesmente uma escolha das mulheres, tá? Se for bacana, mas a gente sabe que a maior parte não é uma escolha apenas. A dificuldade que a mulher teve para inserir na educação e automaticamente se armazela no mercado de trabalho, todo o retardo desse processo, dessas conquistas, né, das lutas femininas aí, uma série de coisas que a gente pode falar. Se a gente falar da feminização da pobreza e lembrar da mulher negra, a gente pode especificar ainda mais esse grupo de mulheres que são ainda mais vulnerabilizadas por todo o processo escravagista que teve no Brasil, então daria para usar bacana. Enfim, gente, esse tema aí vocês deitam, né? Esse tema é difícil, criptomoedas, impactos da economia na sociedade. Mas esse tema encaixa muito bem com o meio ambiente também, né? Eu não conheço bem, gente, não domino bem esse tema, não vai cair ele, em nome de Jesus. Mas eu sei que a criação dessas criptomoedas afeta muito o meio ambiente. Por quê, Emily? Você sabe. Eu sei que você sabe. Eu já falei, né, aqui antes que a produção de criptomoedas, a mineração de criptomoedas, como ocorre muito comumente, ela não é do nada. Ela precisa de um dispositivo com uma capacidade, uma placa de vídeo muito boa, sabe, um processador muito bom, porque a mineração, ela suga totalmente tudo desse dispositivo. E as pessoas que trabalham com isso, que usam criptomoedas, que mineram, é muito corriqueiro elas comprarem vários processadores, tipo, comprar vários computadores mesmo, usar, porque ele meio que estraga o computador. Depois de um certo uso, e isso é num período de tempo, assim, muito curto, ele estraga o computador ao ponto de ser inutilizável. E o que gera lixo eletrônico, que é uma coisa muito recorrente hoje em dia, que não fica só na produção de lixo, fica na extração da natureza, fica na poluição no geral, ou seja, desencadena uma produção de lixo eletrônico gigantesca, sério. Se você pesquisar um pouco mais a fundo, você percebe que é absurdo mesmo. Não é qualquer computador, não é qualquer coisinha, e é um período de tempo, assim, absurdo para gerar poucas quantidades de moeda, mesmo que ela tenha um grande valor. O esporte como mecanismo de transformação social, a gente falou de futebol, foi o último tema agora, né? Ausência de políticas esportivas, incentivos, centros esportivos, incentivo atleta, né? O machismo dentro do esporte. Então, o esporte pode trazer essa transformação, levantando debates, né? A Paralimpíada, a inclusão desses atletas aí com deficiência, enfim. Como garantir a segurança alimentar na sociedade brasileira? E a gente lembra que não é só fome, gente, é comer bem, é comer um produto que não está tão rico em agrotóxicos, porque a gente sabe que não adianta você comer algo que é nocivo para a sua saúde. Isso não é segurança alimentar, tá? Então, não é só fome, mas a fome, com certeza, pode ser um grande argumento aqui. Eu quero passar tudo, e eu sei que vocês estão aí, a gente tem muita coisa, mas fiquem. Afinal, o humor pode ser manifestado sem restrições, aí entra lá na liberdade de expressão também, dos limites do discurso de ódio. Diga. Não, só estava comentando, meu microfone ficou aberto, desculpa, Jéssica. Tá.
O trabalho infantil e a coisificação da criança na sociedade brasileira. Quando a gente fala dos maus tratos aos animais, a gente também coisifica, né, os animais. A criança, assim como os animais, ela é subjugada na sociedade, tida como um ser que não tem emoções, que não tem voz, que a gente pode excluir. Inclusive, naquela aula lá sobre termos, que a gente usou, termos que podemos usar na redação, tem um termo que é livre de crianças. Eu não vou saber falar ele em inglês aqui, é livre de crianças. E esse termo é um movimento. Child free. Child free. Show, absurdo, bacana. Ridículo. Um movimento das pessoas de exclusão das crianças em determinados ambientes. Então, você vê, por exemplo, bares que hoje restringem crianças, mas que estão adaptando o bar para receber animais, o que também é uma coisa muito doida. Troque criança por deficiente, troque criança por uma pessoa negra, troque criança por qualquer outra minoria. E você vai ver que é um absurdo. A criança tem sentimento, né? A gente sabe que ela vai ter ali as questões dela, da idade dela, né? Eu adoro as pessoas falarem de birra de criança, a gente não vê as birras de adulto que a gente faz, né? No trânsito, quando alguém te fecha, você vai e xinga o cara. Não, gente, não vamos excluir as crianças, pelo amor de Deus. E aí a ideia do trabalho infantil, desigualdade social, prostituição infantil, pornografia infantil. O Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia infantil do mundo, né? Deep Web, aí, enfim. Revolução tecnológica, mudanças e efeitos nas relações trabalhistas. Eu acho que o argumento mais básico é a máquina está tomando o espaço do homem, beleza, né? Ela vai produzir o que um homem não produz, ela não vai precisar de 13º, de direitos trabalhistas e tudo mais. Mas como mais a gente pode falar dessa revolução tecnológica e como que ela está afetando essas relações trabalhistas? Porque não é só nessa substituição. A pandemia, por exemplo, eu acho que ela trouxe ela desenvolveu, não sei, mas uma falta de habilidade social, de verdade. Voltando para as escolas esse ano, eu percebo que tem colegas e pessoas que ficaram muito mais intolerantes nesse processo de trabalhar no home office, por conta dessa falta de interação social, né? Então, isso também é mudar, né? As relações trabalhistas. Isso gera uma série de conflitos. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre esse tema? Não? O tráfico humano em questão no Brasil, aí também acho que entra na questão até do trabalho infantil. Não do trabalho infantil, mas o tráfico humano dialoga com a questão da criança quando a gente fala da pornografia infantil, né? Principalmente em áreas mais limítrofes, assim, né? Rodovias, que muitas crianças são raptadas, algumas até vendidas pela família por uma questão de necessidade mesmo, assim, da família ter 5, 6, 7 filhos e vende uma para poder sustentar os outros. Isso é uma realidade ainda, né? Nas rodovias aí, nesses lugares mais afastados e não tão afastados. O que mais? O tráfico humano, prostituição de um modo geral, as mulheres brasileiras são muito traficadas, inclusive, né? O público, as mulheres brasileiras são uma das mais traficadas. Trabalho também, pessoas que vão para os Estados Unidos para trabalharem, né, como domésticos, e lá tem o seu visto, seu documento simplesmente apreendido e não consegue mais voltar para casa, né? Sim, exato. Tem até aquela novela América, né? Que o povo foi... que a menina foi traficada, Débora C, que mostra todo esse projeto aí, aquela busca, né, de cair na inocência mesmo, de cair na lábia de pessoas mal intencionadas, né, ele aproveita que a pessoa está naquela vulnerabilidade, lá você vai ter uma vida boa e tal, as pessoas vão, enfim. Aí aqui entra tráfico de órgãos também, isso aqui não é só conspiração, não, tem tráfico de órgãos também. A ver aí com tráfico humano. O aumento da população em situação de rua, que tema que seria lindo, Caís. E a desestruturação do poder público na garantia de políticas públicas eficazes. Foi tema do Enem ano passado, porque quando uma pessoa que está na rua não tem documento, ela não consegue nem entrar no abrigo. Nem um abrigo ela consegue, porque ela precisa de um documento, né, ali para se identificar. A gente pode falar da crise dos refugiados, de muitas pessoas que vêm de fora e estão em situação de rua porque não conseguem se estabelecer no país, né, que elas se encontram. A pandemia, né, que agravou o índice de desemprego, enfim. Se a gente falar do contexto pandêmico, a gente pode falar também de como esse aumento trouxe também, ajudou nessa proliferação do vírus, porque essa população não teve cuidado nenhum, né? A gente tinha casa para entrar, lavar, tomar um banho, mas e quem vive na rua, né? O aumento da violência policial no Brasil, temão, aquele caso lá da PRF, né, do porta-mala. Isso aqui, para mim, está totalmente ligado à ideia de escravagismo, desse preconceito racial que está institucionalizado, porque 90% das pessoas que morrem por violência policial são negras. Isso é um dado da CNN.
Então, assim... Mas assim, Jéssica, se a gente pensar politicamente, tem pouca chance de cair, mas a partir do ano que vem, o Enem vai... Os temas de redação vão voltar com tudo. A gente acreditava muito, de verdade, que o tema da LGBTfobia já teria se desenvolvido, se não tivesse tido algumas quebras, né, nos processos, assim, políticos. Enfim, galera, aqui a gente já envolveu na sociedade, tecnologia também. O que eu trago aqui depois para vocês, mas aqui é mais a título de curiosidade mesmo, tá? Há mais temas que a gente fez 1000 temas. Desafios para o combate à gravidez precoce no Brasil, que entra lá na evasão escolar. Acesso à moradia, nem todo mundo tem, né? Violação de um direito universal. Nossa, esse acesso à moradia também seria um argumentão, seria um temão, né? Lá. Mesmo sendo um direito, a gente sabe que não existe uma política que sane esse problema, que também dialoga com as pessoas em situação de rua, né? Armamento civil, defesa, direito à defesa pessoal, risco à segurança pública, a gente já falou sobre isso também muito nessa aula. O que isso pode gerar de aumento de violência no trânsito, violência doméstica, né? A falta de preparo psíquico da sociedade para lidar com esse armamento, acho que a gente teve vários exemplos agora nesses últimos dias. E, às vezes, até um profissional que leva todo um preparo, ele, em alguns momentos, pode se exceder. Então, é uma questão muito perigosa. Claro que o governo está falhando na segurança, né, na garantia de uma segurança aí para a sociedade, mas será que esse armamento não vai trazer ainda mais problemáticos? Lembrando que o Enem, ele é problema, você tem que criar uma solução. A influência da tecnologia na mudança de hábito dos cidadãos, total. Às vezes a gente está aqui, ó, mexendo no Instagram aqui, e o McDonald's está aparecendo, e da hora do almoço e fala, nossa, que vontade de comer o McDonald's. Será que você realmente queria comer? A gente é manipulado o tempo todo. Depois que eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, eu fiquei... Dilema das Redes. Neurótica. Eu comecei a sair colocando treino nos lugares tudo. O tempo todo... Quando você não paga por algo, é porque o produto é você. Nossa, eu achei pesadíssimo aqui. Eu achei também. Aquele documentário é pesado. Aquele documentário vale a pena assistir. Tudo, gente, o que a gente come, o que a gente consome de cultura, de ideologia, tudo, hoje em dia, vem também de uma influência no ambiente tecnológico que entra naquela câmera do ego, né, que a gente falou agorinha. Né? A gente acaba que é influenciado e a gente vai criando bolhas dentro do ambiente virtual, e quando a gente vê, já era. Revolução Verde, os limites entre subnutrição e distribuição de alimentos que entram na insegurança alimentar, né? Essa falsa ideia de uma revolução verde, mas que, na verdade, além de prejudicar o meio ambiente, por tudo que a gente já comentou, né, em outros temas, não garante uma alimentação adequada e que seja realmente nutritiva, porque a gente sabe que muitos produtos que a gente come hoje, por conta de tudo que a gente já comentou, não são, de fato, saudáveis, né? Preços muito caros de produtos orgânicos, porque esses pequenos produtores não recebem, de fato, né, um subsídio governamental adequado. É caro produzir produtos orgânicos, né? Exige aí certos aparatos, enfim. A persistência da invisibilidade dos povos indígenas na sociedade brasileira não vai cair, mas dá para falar do agro também, ó, dessa chacina mesmo que está acontecendo com esses povos, né? Da sua cultura, do povo mesmo, e o preconceito também, né? Quando esse povo vem aqui, sai das aldeias, porque a gente tem esse preconceito realmente de que eles são seres que vivem isolados, de como a gente, enquanto sociedade, recebe esses indígenas, muitas vezes até desconsiderando toda a sua contribuição cultural e querendo simplesmente inseri-los na nossa cultura, quando eles são aceitos, né? Esse tema foi muito difícil e é culpa da Dani, esse tema foi ela que criou. O bicentenário da independência brasileira e o percalço democrático por meio das cartas constitucionais. Gente do céu, se caiu o bicentenário lá. O bicentenário vai cair no Enem, mas eu não sei se vai cair como tema, né? Olha só, o que eu falo para os meninos sempre é, o que você tem que entender será que realmente a gente tem uma liberdade? Será que a gente vive num país democrático, apesar desse evento ter sido importante para esse desenvolvimento, né, para esse debate de uma democracia plena, que não é? Porque, assim, muita gente ainda não tem acesso à educação, à saúde, à segurança. Então, será que realmente a gente vive nessa independência plena? Bem genérico o que eu estou falando agora, né? Mas para vocês problematizarem aí e tentarem chegar em argumentos... Mas e democracia não é só voto, né, Jéssica? É direitos, é também deveres. Então, o brasileiro, ele quer muito direito, mas ele está muito pouco aberto aos deveres. Então, a nossa democracia, ela foi
José Murilo de Carvalho, ele mostra para a gente tanto que a nossa democracia ela foi sendo construída em cima de vários problemas, é uma democracia burguesa, liberal, que durante muito tempo conviveu com a escravidão, que conviveu com a exclusão das mulheres. Então, assim, o discurso democrático ele tem que ser defendido, tá, gente? Então vamos acabar com a democracia. Nada disso. Não vamos jogar a bacia, o neném e a água tudo fora. A gente joga só a água fora, a bacia e o neném a gente deixa. Então, assim, não é que eu esteja aqui dizendo que a democracia não é importante. Ela é necessária. Ela é, apesar de seus problemas, o melhor sistema que a gente tem. Agora, dizer que ela é linda, perfeita e que está tudo incrível e maravilhoso, não, né? De forma nenhuma. Principalmente para essas minorias que foram historicamente excluídas desse processo de cidadania, da construção da democracia. E o bicentenário é esse momento da gente refletir sobre o que é ser brasileiro, né? Sobre os direitos e os deveres, no que a gente está pecando, no que a gente está acertando na construção da nossa democracia. Lembrar da própria Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, tanto que ela é bonita, tanto que ela é perfeita, porém pouco aplicada, pouco respeitada. E a história das constituições é algo que eu sempre falo para os meus alunos, gente. Faça um estudo sobre as constituições, pegue, vai comparar, vai ler resumidamente essas constituições, porque você tem uma ideia do que é o Brasil, desde a sua independência até os dias atuais. Dá para ter uma ideia a partir desse estudo das constituições, que é essa questão mais jurídica e tal, e que eu acho interessantíssimo. Apesar de não gostar muito de direito, acho que eu não faria direito, mas eu acho que o que está por trás da construção histórica desse movimento é que é massa. A Assembleia Constituinte foi um negócio que parou o Brasil, né? Então, maravilhoso. Oi, Dani, se a gente falar de um tema sobre patriotismo, por exemplo, né? Eu vi um tema na internet sobre isso, o patriotismo em questão no Brasil, alguma coisa assim. Dá para a gente questionar esse patriotismo, né? Que esconde porque, gente, falando questionar no sentido de que o Enem, ele quer você falando de problemas. Por isso que a gente aqui foca em problema. Mas que patriotismo é esse que esconde a fome, que esconde a homofobia, que esconde o racismo? Então, tem gente que diz que para melhorar o patriotismo no Brasil é só voltar a cantar o hino nas escolas. Minha mãe mesmo uma vez falou, porque hoje em dia ninguém canta mais o hino, por isso que ninguém sabe mais o hino. É por isso que ninguém sabe da letra do hino. Eu falei, tá, mãe, ok, mas o que saber a letra do hino vai mudar na vida de quem tá passando fome? Vamos ser bem prático, né? Nada, gente. Então, assim, esse culto aos símbolos cívicos é um culto político, é um culto de poder. Olha, a gente viu aí o sequestro da bandeira do Brasil por parte de um partido. Isso é uma coisa ridícula, não deveria ser assim. É um símbolo do Brasil, não é do candidato X ou Y, ou do partido X ou Y. Então, é muito problemático. Construir a cidadania, gente, pelo amor de Deus, não perpassa aulas de moral e cívica, mas perpassa aulas de história que desenvolvam um pensamento crítico, porque é assim que a gente fortalece a democracia. Espalhar fake news, olha só que tema massa, né? O impacto das fake news sobre a construção da democracia. Elas estão corroendo as democracias ocidentais, e não é só no Brasil, não. Olha esses movimentos conspiratórios nos Estados Unidos. Então, esses dias teve um cara que invadiu a casa de uma senadora, da Nancy Pelosi, fez o marido dela refém, porque queria matar o marido dela ou ela, alegando que eles faziam parte de uma seita. Não tem, assim, completamente sem pé nem sem cabeça, né? Então, o quanto essas fake news, elas acabam corroendo. A gente estava aí, né? 30 anos desse processo democrático, a construção da Constituição, e agora a gente está vivendo um momento em que parece que tudo está desmoronando, com pessoas indo para a rua pedir ditadura. Então, atos antidemocráticos. Olha onde a gente chegou, né? E esse é o pensamento, gente, porque se você for lá para a banca e escrever o contrário disso, você sabe que sua nota não vai ser bacana. Depois vocês vão lá no nosso Instagram ver o que caiu na prova da Unicamp, vocês vão ficar chocados com as temáticas. A prova do Enem sempre foi boa, sempre vai ser. Ela vai ser extremamente crítica no domingo. Você pode ter certeza que ela vai debater meio ambiente, ela vai debater sociedade. Eu acho que vai cair alguma coisa sobre povos indígenas. Então, não adianta a gente fugir desse debate. Como eu sempre falo, você pode até não concordar, mas vai lá e fala o que a banca quer ouvir, porque você precisa entrar ali. As implicações do capacitismo para a pessoa com deficiência. Eu fui capacitista esses dias, morri de vergonha. Termos que a gente usa, né? Eu acho que começa pela palavra. O retardado, o autista, não sei o quê. Falta de políticas públicas. Não é nem políticas públicas só de inclusão desse pessoal, mas, assim, de uma educação para a gente entender como lidar com as pessoas, o tamanho do espectro do autismo, para a gente não reduzir as pessoas a uma coisa só. Essa educação que não tem na escola, né? Isso vem de todo um comportamento
de gentrificação mesmo, né? De tentar excluir essa parte da população que foge daqueles padrões que são tidos como normais, né? Então, dá para a gente falar lá de Esparta, voltar lá atrás para falar de capacidade. Eugenia, né? No Brasil sempre foi muito forte. Foi o tema, né? Eu falei até para a Jéssica quando eu fiz o concurso. Inclusive, o resultado vai sair amanhã da redação. Jéssica, ai meu Deus. Eu acho que eu arrasei. Vamos ver, né? Mas o tema foi esse, uma educação inclusive. E eu toquei no tema do capacitismo. Eu citei o filme Extraordinário, para falar de como uma educação ela tem que ser pautada e incluir essas pessoas com alguma necessidade especial, e também as pessoas que não têm necessidades especiais, elas precisam aprender a conviver. Então, é bom para os dois lados. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem muito essa coisa, porque o Brasil é o país que sempre gostou da segregação. A gente sempre gostou, né? Da pista e do camarote. A gente adora fazer esse tipo de divisão. Inclusive, o próprio ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma vez falou que essas crianças tinham que estudar em escola separada. Gente, isso só me remete a episódios como, por exemplo, os manicômios, que tem a ver com a luta antimanicomial. Você separar essas pessoas é um negócio criminoso demais, porque você impede que essa pessoa desenvolva suas habilidades. Uma pessoa que tem alguma necessidade especial, ela tem que ser colocada junto para conviver com as outras, porque ali ela é estimulada. Ela não vai, talvez, avançar da mesma forma que um outro aluno, mas ela vai avançar de alguma forma. E aí é muito problemático também, porque se tratando de educação, a educação é tão precarizada no Brasil que você acaba, às vezes, sobrecarregando o professor. Eu tenho um professor que, quando fala, olha, na sua turma tem um aluno com uma necessidade especial, um aluno com TDAH, ele já fica, ai, meu Deus, nossa, vou ter que elaborar a prova a mais, porque é isso, é mais trabalho para o professor. Mas, por outro lado, não existe outro caminho possível digno para incluir essas pessoas. Então, o que está faltando? Preparação, formação dos professores, como a Jéssica falou, políticas públicas para ter formação de tutores, acompanhantes, para poder ficar ali na sala ajudando esses alunos, os que têm necessidade, porque não é todo mundo que tem, né? Dani, depois... Gente, calma, depois eu quero que você só toca nesse trem dos manicômios. Eu vou tentar ser rápido aqui, porque esse tema me veio à cabeça. Eu até joguei no grupo. Falei, gente, do nada esse tema veio na minha cabeça. E é um tema, assim, que a gente não fala muito. Eu acho que muita gente pode ter dificuldade. A crise do atual sistema carcerário brasileiro, a superlotação, a desumanização da pessoa que está lá, é o que aquele policial que a gente trouxe, penal, falou, né? A gente só tem... Não, todo mundo fez essa cara quando eu falei que eu ia trazer um policial, Dani, mas o cara é massa, é ou não é, gente? Ele falou assim, olha, as pessoas só se preocupam com um preso quando o preso é alguém da sua família. Caso contrário, pode rolar o que for ali dentro. E eles vão voltar para a gente em algum momento, de alguma forma, né? Então, assim, a animalização mesmo da figura, né, dessa pessoa, morosidade jurídica que dificulta o desenrolar dos processos e fica acumulando gente ali dentro, gente que de repente nem precisava estar ali. Né? E aí, sabe o que isso me remete? A temas polêmicos como o aborto, por exemplo, que é criminalizado. Ele não é só proibido, ele é criminalizado, né? Já pensou se a gente fosse prender esse 1 milhão de mulheres que já tem relatados aí, que abortam por ano? Olha como a gente trata como segurança pública. Ia faltar cadeia. Ia ter que soltar os ladrão de galinha para poder prender as mulheres. E detalhe, a gente trata como saúde pública uma série de questões, como segurança pública, uma série de questões são questões de saúde. A questão do dependente químico, daquele cara da Cracolândia. Para que eu vou prender aquele cara, gente? Ele é um doente, ele é dependente químico, eu preciso levar ele para um lugar que ele possa se reabilitar, né? Para viver em sociedade. Então, uma série de coisas. Quando a gente pensa nas mulheres dentro do sistema prisional, que é ainda mais problemático, pobreza menstrual dentro do sistema prisional, olha o tanto de argumento aí. A atual política nacional sobre as drogas, que está totalmente ligada ao sistema carcerário, porque a maioria das pessoas que estão presas hoje são por conta de tráfico. Se a gente tivesse uma discussão menos hipócrita sobre as drogas no Brasil, talvez a gente não tivesse esse tanto de gente dentro das cadeias. Inclusive, a maioria das mulheres presas hoje assumem o tráfico quando os homens vão presos, e por isso elas estão na cadeia. A maioria das mulheres, essa é a causa da prisão da maioria delas. Isso não inibe o uso de drogas, o tráfico está aí para comprovar isso. Cria uma política racista, porque as pessoas que morrem são presas são pretas, sabendo que a gente vê aí helicópteros do próprio governo entrando e saindo, né, com drogas. Tem uma música do Bezerra da Silva que eu amo, que ele fala assim, aeroporto, né, como é que é? Aeroporto, no morro não sobe, não.
Aeroporto no morro não tem, navio no morro não sobe. Então, quem que traz essas drogas, né, para a periferia? A periferia, na minha opinião, não estou defendendo, não. Acho que todo mundo que tem que ter uma punição, sim, senão vira bagunça. Mas, na minha opinião, ela é meio que uma cortina de fumaça para a gente realmente não validar o que é o tráfico de drogas no país. E o filme Tropa de Elite deixa isso muito explícito. Inclusive, quando eles trazem esses jornalistas aí, tipo o Datena, né, esses caras que têm um estímulo já da violência no jornalismo deles, como cúmplices, né, desse tráfico de drogas. Em países como a Dinamarca, por exemplo, que eu estou falando muito dela, é proibido esse tipo de publicidade, sabia? É proibido esse tipo de programa, como o do Datena, né? Por quê? Porque ele incita a violência, ele marginaliza ainda mais a figura daquela pessoa que é presidiária, é tratada como ninguém mesmo, tem que morrer mesmo. Então, como que a gente pode se dizer que a gente é pró-vida se quando essa pessoa está aqui, a gente marginaliza ela e a gente ainda quer que ela morra, entendeu? É sério, gente, esse debate é muito A gente acha ok a polícia subir atirando, subir no morro atirando para tudo quanto é lado. Ah, mas alguns inocentes vão morrer, isso é uma guerra, é assim mesmo. Beleza, porque não é você, sua filha, seus parentes, a sua mãe, seu pai que tá lá no meio do fogo cruzado. Dificuldades para o combate à LGBTfobia. Queríamos muito que fosse esse tema, mas não será, mas pode ser um argumento, né? Toda essa construção patriarcal, conservadora. Hoje em dia, a gente pode até levantar a questão religiosa também, que está muito forte, né, nesse discurso aí contra os LGBTs. Aqui no Brasil, a gente sabe que é o país que mais violenta LGBTs no mundo. A expectativa de vida de uma travesti no Brasil é de 30 anos, né? Então, assim, acho que como esse público acaba indo para a margem da sociedade por falta de oportunidades, a maioria das mulheres trans, e caiu na Unicamp o transfeminismo, a maioria das mulheres trans, elas vão para a prostituição porque elas não recebem oportunidades educacionais e depois empregatícias, ainda que seja lei, né, que elas já devem poder usar seu nome social, enfim. Então, a gente sabe que tem um preconceito todo em volta disso. Fora dos preconceitos comuns, se a gente falar de adoção, preconceito com casais homoafetivos, dá para encaixar também na questão da LGBTfobia, né? O futebol e as suas implicações políticas e sociais, foi o nosso último tema, gente. E aí, para mim, entra naquela ideia do esporte de um modo geral. O futebol é o esporte mais assistido no Brasil, ele realmente movimenta a nação, ele une a nação, ele movimenta com dinheiro. A FIFA, na minha opinião, é um grande lobby hoje em dia que existe, né? Mas ele ainda é segregador. Né? Agora que as mulheres, por exemplo, começaram a ter como direito mesmo um time, nos times que estão na Série A, que a Série B não tem essa obrigatoriedade ainda de manter, porque eles entendem que já é caro manter o cara na Série B, vamos manter ainda um time feminino? É isso, esse é o pensamento. Mas agora já tem uma lei. Aqui em Goiânia teve o caso da Maria, aquela jovem filha de um professor de história, que foi impedida de jogar no campeonato nacional, porque ela era mulher e não tinha montado um time feminino. E aí o argumento foi, peraí, por que ela não pode jogar com os meninos, então? Aí, mas não pode, não sei o quê. Ela acabou conseguindo participar, e assim, isso deu projeção para ela, e como ela é realmente muito boa, eu já quero jogando, ela foi contratada pelo Atlético Mineiro. Então, assim, olha o tanto de oportunidades que se abriu para ela e que poderiam não ter se aberto simplesmente porque não era para ela ter jogado. O pai dela precisou brigar, entrar na justiça, não sei o quê, para que ela tivesse direito de jogar. Inclusive, que nem a Fadinha, né? A Fadinha no skate, Raíssa. Né? A Raíssa. Inclusive, a advogada que advogou aí para Maria, né? Para Maria, é professora de história também. Ela trabalha com ela, maravilhosa, maravilhosa. Gente, esses foram os 40 temas que a gente trouxe para vocês esse ano. Assim, de cara já, eu quero agradecer demais quem ficou aí até o final. Sei que foi muito extenso, mas acho muito fundamental a gente falar sobre tudo isso, dar uma relembrada. Guerreiros. Eu não vou aprofundar nisso, isso aqui foram só os temas que caíram lá, alguns que caíram na Unicamp. Eu vou deixar aqui para vocês o material para vocês entrarem, né? Hoje a gente foi 2 horas aí de aula, geralmente é uma para quem está chegando agora, mas hoje foi necessário. Esses temas, luta antimanicominal, biotecnologia bioética, eu vou liberar esse material para quem quiser, só chamar a gente aí no WhatsApp, eu mando para vocês darem uma lida antes da prova. Eu acredito que vocês estão extremamente preparados, porque aqui a gente tem aula de geopolítica, de filosofia, de história, não tem como. Isso aqui são temas sociais, fazem parte da nossa vida, eu acho que você tem que ir pensando isso. Vai cair um tema que eu conheço sim, porque faz parte da sociedade que eu vivo, e se eu não tiver muito domínio, a coletânea vai me dar um norte, e eu preciso respirar e primeiro interpretar o tema. Porque às vezes, até quando o tema é fácil, a gente fica naquele desespero, né? Respira.
Peraí, qual que é o assunto principal? Todo tema tem um assunto principal. Ah, sei lá, desafios para combate à gravidez precoce. Gravidez precoce é o assunto principal. Mas qual é o tema? O tema são os desafios para combater esse assunto principal. Então, entenda o tema, né? Apresente as palavras-chave do tema lá na transição. Vocês estão preparados? Eu não tenho dúvida disso. A gente vem colhendo resultados excelentes, justamente porque a gente tem feito um trabalho, assim, sem demagogia mesmo, que a gente fala de tudo, não no intuito de querer que você pense como nós, mas no intuito de querer te ofertar a maior criticidade possível para você chegar em qualquer processo seletivo e realmente arrasar. Por isso que a gente tem primeiros lugares aí de grandes universidades, como o USP, né, o FRJ, e teremos mais esse ano. Eu quero vocês brilhando aí. Amanhã vai ter resultado de concurso, a Dani já falou, vou falar, venho para falar para vocês como é que ela foi na prova do concurso aí dela. Meu Deus, socorro. Tô com medo. Porque, gente, eu admiro muito vocês, já admirava, admiro mais ainda depois que eu tive que fazer uma redação para o concurso, porque não é fácil, mas vocês estão super preparados. O pouco tempo que eu estudei com a Jéssica, gente, eu fui do 0 ao 100. Não sei se vou chegar no que eu precisar, porque, como eu falei, foi pouco tempo, eu não tive mais tempo para me preparar. Dani, mas o que a Jéssica fez por mim foi incrível. Agradeço demais. Gente, ó, tem galera de concurso aqui hoje também. Eu falo para todo mundo, Dani, que esse nosso curso ele é para qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa. Seja um concurso público da PRF, que é igual à prova do Enem, que cai isso aí, ó. Violência policial, cria uma solução para a gente. Seja entrar na faculdade, aprender a escrever. É isso, gente. É realmente vocês saírem daqui e ir para a universidade escrevendo. A gente recebe mensagens, o Iago, por exemplo, que está lá na USP agora fazendo engenharia, mandou mensagem esses dias falando que ele sabe escrever, que ele não tem dificuldade hoje de escrever dentro da universidade, porque a gente fez... Tem que pensar também. Pensa. Isso, para mim, é o ápice, mais até do que ele ter passado ali. Então, assim, arrasem. Eu vou estar lá com vocês, eu vou fazer a prova também, entendeu? As canetinhas estão chegando aí, podem ficar tranquilos. Até sábado todo mundo tá com as canetas abençoadas aí. Espero ungidas, as canetas ungidas da Jéssica. Espero que tenha ajudado. Claro que eu vou mandar caneta abençoada para os meus alunos, vocês são doidos. Espero que tenha ajudado bastante, certo? E é isso. Grande beijo. Descansem no sábado, irmão, entendeu? Não vai estudar no sábado, não. Vai para a Netflix. Meu Deus, a Julie levantou a mão e eu falei, eu vou deixar ela falar, vou deixar. Julie do céu, fala, mulher. Eu falo muito, né? Você quer falar ainda? Julie, você está aí entre nós? Oi. Eu queria perguntar a respeito dos critérios de avaliação da redação. Todos eles? Bora lá. Primeiro, a gente tem o critério de língua, né? Então, gramática, com coerência. A coesão tem um critério só para ela, mas a coerência das ideias, acentuação, grafia, né? Depois, a gente tem um critério que avalia tipologia textual, tema e repertório. O que é isso? Você está dentro da estrutura do texto dissertativo, tem introdução, começo, meio, fim, parágrafos, né? É você entender o tema, apresentou o tema como um todo, todas as palavras-chave, mas você traz repertório do seu próprio contexto para sustentar o que você está falando, é produtivo? Massa. Terceiro critério, que é o mais difícil de fechar, é a organização das ideias. Então, qualquer furo no seu projeto de texto, você vai ser penalizado ali, por isso que é difícil de fechar. Né? Então, às vezes, você tem um furo lá na conclusão, mas aí furou, não fechou bem o projeto de texto, é ali. Uma ideia está conectada com a outra? Faz sentido o que ela está escrevendo? Tem progressão? O que você realmente problematizou foi o que você realmente criou solução lá embaixo? Está conectado tudo? É esse projeto de texto. 4, coesão e coerência, uso de recursos coesivos, né? As conjunções, principalmente, entre os parágrafos, dentro dos parágrafos. E, por fim, a proposta de intervenção, que é você criar uma solução para aquilo que você colocou como problema. Né? E essa solução tem 5 elementos. O agente, quem do governo, eu falo já do governo, porque geralmente a gente usa ele, vai fazer aquela ação. Qual é a ação que vai ser feita? Como ela vai ser feita? O detalhamento e a finalidade. Por que você está fazendo aquilo? São esses. Mas, Júlio, me chama no WhatsApp aí que eu vou te mandar um PDF aí explicando direitinho essas partes, tá? Certo, obrigada. De nada. Vou colocar meu telefone aqui, galera, ó, aqui, quem quiser esse material, vocês chamam aí. Muitíssimo obrigada para quem ficou até o final. Vocês vão passar com certeza, viu? A aula fica gravada, quem quiser ter acesso, só me gritar aí nesse número que eu mando tudo para vocês, tá? Dani, obrigada demais, demais, demais. Beijo. Eu te agradeço. Boa noite. Tchau, Jéssica.